estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Bicha não, meu amor! Aí! Muito bem. Cancelado. Emílio, vamos lá. Muito bem, meus amores, como é que vocês estão? Bom. Meus broxadinhos do amor. Tudo. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Estamos de volta com mais um petulante programa Pânico pelas amistosas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais tranquilo e amistoso, que é a união da Rússia com a Coreia do Norte. Vem coisa boa. O bafo. Você sabe que é um problema que há milênios aflige a humanidade. Para falar sobre esse assunto, os craques Ratinho e Olavo de Carvalho. Vamos começar com o professor. Professor. Olá, pessoal. Alô, pessoal. Olá, pessoal. Como é que vocês estão, porra? Tudo bem, porra? Tá tudo bem, tudo me imitando. Tem que ser assim, porra, que assim vocês ganham dos comunistas, porra. Como é que vocês estão, seu bando de pica-mole? Bafo é coisa de comunista, porra. E eu já disse isso desde 1774, cacete. Todo comunista tem bafo de esterco, porque não dá pra saber quando é a boca e quando é o cu. Que isso? Mas é assim, professor. Que isso? Elegância, professor. Que é isso? Vocês estão perdendo a mão. Tem que ser direto, pô. Tem que ser direto, pô. Senão a turma não entende. Que isso? O Sammy tá na sala. Que isso? Senão a turma não entende, porra. Tá? Porque só sai fezes. Não. Só sai fezes pelos dois. Não, aí também não. Aí tem que parar. Aí... Olha, agora eu vou fazer uma meia-culpa, tá certo? Porque eu tenho que admitir que eu também tenho um baita bafo de cigarro, tá certo? A nicotina vem do sangue, porra. Ele é um bafo de cinzeiro. Se eu beijar uma mulher, ela vira um derby solto na hora, porra. Se eu beijar uma mulher, ela vira um fuzil, porra. Então é isso. O pior, é isso, rapaziada. O pior é o seguinte, é que quem isso, tem bafo... rapaziada? Presta atenção, Emílio. Quem tem bafo só quer falar de perto. Não, eu fiquei chocado agora. Eu também. O professor é assim. Esse texto me abalou. Pode usar topas. Não, texto não. Não vem com o texto não. Isso aí foi improviso. Tá no texto não. Mas a filosofia é pra espantar mesmo, meu filho. A filosofia é pra você transcender. É assim que funciona. Tá certo? E quem tem bafo sempre quer falar perto. Essa é a coisa questão, né? Agora, vê se chupa uma bala, porra. Chupa uma bala de cândida, lava a boca com sapólio ou escova os dentes com o diabo verde, porra. Agora, vou dar licença aqui, já que vocês estão tão escandalizados, eu vou num pagodão aqui com o Anderson do Molejo, porra. Então, agora vai com você aí, Ratinho. É contigo, tá certo? Ó. Fala aí, ô Emílio, seu arrombador de chapéu. É coisa de louco. Não tem nada pior que bafudo. Isso aí é coisa de louco. Eu não aguento o Delari com esse bafo de uísque barato, nem o Helberdir com bafo de peru. Vai mastigar um sabão de coco, seu excelente. Eu tinha bafo forte, mas até era bom porque espantava testemunho de Jeová. Era um bafão dos invernos. Parecia que eu tinha chupado a perna do mendigo. Meu apelido na escola era Boca de Fossa. Agora vão se lascar, que é com você. Vai, ô cabeça de pichorra. É coisa louco. Aí, ô Sammy. O programa é bom hoje. Porque programa é bom. Vai ter o psiquiatra que vocês adoram aqui, psiquiatra forense. Qual é a pauta mesmo? É o fim do... Do quê? Não, a do pauta- psiquiatra? É. Não, ele vai falar O fim da psiquiatria. Ah, não é essa isso? foi a chamada. Será que estamos no fim da psiquiatria? É isso? Hã? Não me falaram. É que hoje a gente chegou aqui e teve uma reunião muito pesada. Sim. Teve? Muito pesada. Eu não vi. Mas eu não devo... Não deve explanar. Não vou explanar isso aqui. Claro. Então o programa tá meio Mas a complicado, atração... porque a gente ficou até 5 pro meio-dia Que bom. trancado numa sala. Bom, a atração é o Dr. Guido Palomba. Guido Palomba. Já veio aqui, né? Ele tem a Exatamente. relação, né? Quando eu tenho um crime, ele faz essa análise forense, que é o seguinte: se a saúde mental, a parte psiquiátrica, influencia ele não- no crime ou não. Vai falar Essa da é a parte, ele faz um decadência- laudo. A decadência... Decadência da psiquiatria ocidental. É isso aí. Ah, A decadência da psiquiatria. E eu acho esse assunto interessantíssimo. Inclusive Loucura tem a... versus maldade, que ele vai falar. Bom, Loucura? Versus maldade. podemos Opa. debater. Burrice ou má fé, a gente vai perguntar pra ele. É isso aí. Tem a E ele antipsiquiatria. também, ele não acredita na ressocialização. Perfeito. Não? Não. E é um cara que faz E é um laudos, cara que ele faz laudos. É. né? O papo vai ser bom. Mais um convidado aqui no programa Pânico.
Programa de hoje, teremos o psiquiatra forense. E hoje depressão tem um diagnóstico extremamente alargado. Autor de vários livros, membro emérito e ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, diretor decano da Associação Paulista de Medicina. A maioria das depressões reativas não precisam de remédio. Elas precisam do quê? De um bom psicólogo. O sempre esclarecedor, Dr. Guido Palomba. Fala, doutor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Fala perto do microfone aqui pra gente ouvir direitinho. Emílio, eu que quero agradecer esse convite, essa oportunidade de estar com vocês. Pra mim é um prazer imenso. Boa. Eu me sinto muito bem aqui, viu? Boa. Você sabe que o Sami levantou a primeira pergunta, que era a decadência. É a decadência da psiquiatria ocidental. A decadência da psiquiatria ocidental. Qual é a diferença da psiquiatria ocidental para oriental? Oriental não conheço, mas a ocidental é decadente. Tá. Mesmo não conhecendo. Não, eu não quero falar a decadência da psiquiatria mundial. Entendi. Então é para ficar limitado ao que você conhece. ocidental, porque a oriental eu não sei como é que eles funcionam, não tenho ideia. Mas é uma decadência. Falando assim rapidamente, a psiquiatria sempre foi europeia. Tá. Italiana, francesa, alemã, etc. Ela é centenária. E isso foi tudo muito bem, todas as síndromes, as doenças mentais, todas muito bem explicadas até o 1980. Quando chegou em 1980, nessa década de 80, os Estados Unidos, eles estavam extremamente defasados da psiquiatria. Lá era a ignorância da psiquiatria. E quem mandava na psiquiatria era justamente a psiquiatria europeia. E chegou um indivíduo da Associação Americana de Psiquiatria, Robert Spitzer, e ele, percebendo que o pessoal não conhecia a psiquiatria, não sabia o que era, síndromes, etc., ele inventou algo semelhante a um questionário com perguntas e respostas para orientar aquela turma de ignorantes da psiquiatria, os americanos. E esse questionário é mais ou menos assim, Emílio. Quantas vezes você não quis pentear o cabelo? Quantas vezes você não se sentiu triste e vai fazendo cruzinha? Quantas vezes por semana? Soma tudo, bate com o protocolo e dá um determinado diagnóstico. Claro que eu estou simplificando. E assim foi feito, em vez da psicopatologia, que é a base da psiquiatria, as manifestações mórbidas psiquiátricas, elas entraram esses protocolos, né? E, pois bem, foi feito um determinado manual, e esse manual vinha junto com um livreto para venda de remédios. Entendi. Então você, por exemplo, você deu tal diagnóstico, de tal remédio. Que é uma indústria, né? Então. E as indústrias farmacêuticas adoraram, porque houve um laceamento. Remedinho. Laceamento dos diagnósticos. E isso veio Toma até isso hoje, para melhorar. E a psicopatologia morreu, e o que vale são... Por isso que hoje em dia as pessoas se auto-avaliam e automedicam também. Porque, por exemplo, tem uma coisa da moda agora que é... Vivência, TDAH. A doença é TDAH. Falta de concentração. Já passou, já tem uma outra. Não, então, mas TDAH, porque o TDAH pode ser qualquer coisa. Aí eu tava vendo no UOL, veja se você tem TDAH. Eu comecei a ler aquilo, que é o que você está falando. Eu falei, eu tenho essa... Eu tenho. Mas todos existem. Então, o que aconteceu de lá para cá, que faz parte da decadência da psiquiatria ocidental? Aconteceram as doenças da moda, e essas doenças tiveram os diagnósticos bastante laceados para que todos pudessem caber. Né? E quando cabe, você tem então justificativa para dar remédio. E então vieram as doenças. Começou com bipolar.
Né? Isso. Todo mundo é bipolar. Né? Então morre o cachorro na sua casa, você tá triste, tem a infelicidade de ir num psiquiatra dessa geração perdida, é capaz que saia de lá com o diagnóstico de bipolar e tomando antidepressivo. Mas aí começam as doenças da moda, a TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é outro que todo mundo tem. Outra que todo mundo tem, a tal da burnout. Agora, a moda hoje é autismo. Então, se você espectro, né, cara? Espectro autismo. Então, se você tiver, você for inibido, ou se for, você for introvertido, ou se for tímido, você está arriscado a tomar um diagnóstico de autismo e tome remédio. Então, minha mulher me chama de autista. Ela fala, você tem alguma coisa de autista. E com todo o respeito, isso é uma escumalha fedorenta da psiquiatria. Preocupante e a gente percebe que o negócio não tem fim. Exato. Ô, doutor, tem um... Mas isso aí não é a moda do vitimismo? Pois. Porque hoje em dia, as pessoas gostam muito de ser a vítima da situação. Porque elas são perdoadas. É bonito. Elas têm não sei o que. Aí falam, não, eu tenho uma doença, eu sou, sei lá, sou autista, eu sou... Não sei o que. Não tem também essa característica do momento que a gente está vivendo? Mas veja, compete a psiquiatria fala, não é nada disso. A mesma coisa você fala, não, eu tô com um problema cardíaco. Você vai no cardiologista e fala, você não tem nada. Sim. E daí para frente. Então, eu acho que a cabeça dos psiquiatras dessa geração, ela foi engolida, fagocitada por essas ideias que não se justificam, desses protocolos, esses diagnósticos laciados. Ou não, ou às vezes é uma evolução que você descobre isso de uma forma muito mais rápida e mais modernizada. Absolutamente não, vou discordar de você. Porque não é uma forma modernizada, é simplesmente o laceamento de algo que não é para ser laceado. Porque a doença é doença, a normalidade é normalidade. Não existe um abismo infranqueável entre uma pessoa normal e uma pessoa doente. É uma questão de qualidade e não de quantidade. E química. Tem o Ronald Lang, que é antipsiquiatria, também você deve conhecer. Conheço. Essa definição eu acho interessante porque está romantizado. Então, o psiquiatra, ele te dá o remédio para o que for. Então, se você tem algum sintoma, você vai lá e toma a medicação. E eu estava analisando também um instituto americano que ele faz a chapa do seu cérebro para ver o que você pode ou não tomar de medicação. Porque você vai no psiquiatra, ele analisa a sua parte psicológica, mas não faz um estudo profundo do seu cérebro. Você não acha que é um caminho de um avanço para a medicina para analisar também com outros diagnósticos? Eu acho que o avanço da psiquiatria seria os psiquiatras voltarem a ser psicólogos. Olhar no olho e escutar aquilo que está te incomodando. Porque você, veja, você tem uma depressão, essa depressão pode ser reativa, normalmente é reativa, porque você está triste, você brigou com a namorada, ambiente, né? Estilo de vida. Você está sem dinheiro no bolso para pagar as contas, etc. Então isso não precisa de remédio. O remédio seria uma camisa de força química que não vai resolver o seu problema. Que amortece naquele momento. Exato. É uma droga, né? É uma droga. Eles o remédio drogam. é bom em determinadas patologias verdadeiras. Ou química ou pontual, né? Exatamente. Boa. Mas como que se decide se uma patologia é verdadeira ou não? Porque para um médico pode ser, para outro não. E eu já vi isso acontecer mesmo não sendo desse campo. Porque os médicos também têm suas limitações. Às vezes, eles podem errar. De certa forma, quando você tem um diagnóstico, por exemplo, num raio-x, que o osso está quebrado ou não está quebrado. As patologias da mente são mais complexas. Então, quem que vai decidir isso? Sami, olha, eu vou discordar em parte de você. Porque a doença mental é uma doença como outra qualquer. Só tem as suas características dentro da especialidade. Então existe o diagnóstico certo e o diagnóstico errado. Não é interpretativo, não é uma terra de ninguém onde tudo cabe. Então doença é doença, normalidade é normalidade. Claro que existe o erro. E não há dúvida nenhuma, mas o erro ele deveria ser muito menor do que o acerto.
Então, quando você tem uma psiquiatria clássica baseada em psicopatologia, isso não existe. O exame, como é que ele é feito? É um exame complexo, é longo. Complexo que eu digo são muitas perguntas, levantamento da sua vida, desde quando você nasceu, as suas ocupações, etc. e tal. Um exame, uma inspeção física sua, para ver se não tem algo orgânico comprometendo o psiquismo. O seu heredo familiar, para ver se não tem alguma tara degenerativa que possa estar eclodindo. E depois, pensamento, sentimento, intuição, percepção, memória, planos para o futuro. Isso tudo, doutor, é a indústria farmacêutica que deve ser uma coisa de bilhões. Pois é. Bilhões, porque é uma droga oficial, uma droga lícita. As indústrias farmacêuticas nunca entram em crise e as indústrias, a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. Porque tudo cabe. Você não pode dar um remédio para uma pessoa com infarto, porque qualquer um vai ver, um cardiologista vê. Mas agora, na psiquiatria, é bipolar. Tá bom, então é bipolar, tome remédio. É um nome que vem da noite do nada. Tem até a série Indústria da Dor, não sei se o senhor assistiu, doutor. Eu não assisti, mas eu sei. Mas você já acompanhou... Do opioide, né? Dos opioides, né? Nos Estados Unidos. Que é um horror. É um horror. Você já acompanhou isso também no Brasil? Existe realmente tem. O lobby entre a indústria, o médico? O tempo todo. E há muitos anos. Sim, claro. Patrocinam congressos, mesas redondas. Financiam os médicos. Financiam os médicos, com o que eu costumo dizer, com um hotel de 4 estrelas e comida tripa forra. Mas é a realidade. Acontece em qualquer... Mas aí você não arruma uma treta pro senhor, não, doutor? Mas eu não tenho partido político, eu não tenho médico de lobby com indústria. Absolutamente nada. Eu devo satisfação à minha própria consciência. Boa. Eu acompanho muito conteúdo de gente falando sobre, né? Eu queria saber do senhor, quem tem de fato diagnosticado TDAH, consegue controlar todos os problemas que acarreta, né, o TDAH sem o remédio, com apenas terapia e tudo mais, ou não? Ou é uma doença que precisa mesmo da medicação ali? É um transtorno mental, eu não vou chamar de doença mental, para ser rigoroso, é um transtorno mental raro. Não com essa quantidade. Às vezes a criança, o jovem, o adolescente é apenas mal educado. Isso é chato, né? E tem um chato também. Confunde muito chato com TDAH. Exato. Mas se você vai usar aquele protocolo, você sai com o diagnóstico e tome Ritalina, que é o remédio. Mas quem tem é só com remédio mesmo? É raro. Certo. Quantos por cento da população? Eu não saberia mais te ou falar, menos. mas é muito menos do que se fala a gente vê o diagnóstico. E outra coisa também interessante. Por que dá Ritalina ou algo nesse sentido, que é um estimulante cerebral para alguém que tem transtorno, déficit da atenção e hiperatividade? Por que você dá um estimulante para quem tem hiperatividade? Seria uma pergunta a fazer. Ele ficaria mais estimulado ainda? Não. Porque quando o diagnóstico é correto, sim, aí funciona. Você tem eu vou simplificar, você tem o córtex cerebral e o subcórtex. Nesse subcórtex são os impulsos. Então você tem um monte de impulso e quem é que segura, quem é que abafa esses impulsos? É o córtex. Como você tem no transtorno, déficit da atenção e hiperatividade, que seria a antiga e famosa disfunção cerebral mínima, esse é o diagnóstico correto, o córtex não funciona. Então você dá um estimulante. Você estimula, ele segura e a pessoa não tem mais aquela hiperatividade. Mas isso que é os caras que varrem telhado. Agora, mulher que varre o telhado, eu tinha lá na minha cidade, fala é louquinha, de vez em quando ela varre o telhado. Nada. Isso é um TDAH, né? Não é? Ela fica louca, dá um negócio na cabeça dela, ela fica varrendo o telhado. Fala, a mulher é louca. É um TDAH isso? É isso? Não. Isso é o quê? É louco? Não, por esses protocolos que estão por aí é louco, mas pode ser uma pessoa normal que não gosta de telhado sujo. Não, mas só de vez em quando. Dava, falava, ela ficou louca, agora ela varre o telhado. Falava, como é que essa mulher varre o telhado? A doença mental, os transtornos mentais, eles precisam ser examinados
examinados com cuidado para chegar Então, mas antigamente o cara que era louco, todo mundo sabia que era louco. Eu falei, esse é louco. Louquinho da praça. E os outros eram normal. O cara era, esse é atrasadinho na escola. Hoje em dia todo mundo, esse é meio atrasado, esse aí é meio lerdo. Esse é lerdo, esse é... Demora pra aprender. Hoje em dia eu falo pro paciente, é muito melhor você chegar num médico e ele falar, eu vou te dar um remédio porque você tem Resolve uma doença. E com o remédio eu curo a sua doença. O remédio na nossa cabeça é isso. Do que chegar e falar, não, você é meio lerdinho e para até descobrir por que ele é lerdinho, ele pode ficar a vida inteira lerdinho e o remédio não fazer nada para ele. Sim, claro, porque o remédio para o doente mental verdadeiro, o remédio, ele estabiliza. Tá. Curar não cura. Na verdade. Mas quando você vai lá e fala, eu tenho TDAH, vou tomar um remedinho, você fala, eu vou me curar disso aqui. Isso é uma doença. Mas isso porque o médico falou. É que nem um resfriado. Você sabe como que os italianos chamam esses médicos? Piscigatti, é cabeça de bagre, traduzindo em português. Claro. Então são esses médicos cabeças de bagre, com todo respeito, claro que tem psiquiatras ótimos, mas é que fazem isso de eu vou te dar um remedinho, não, a psiquiatria não é bem isso. A psiquiatria é uma especialidade biológica, psicológica, cultural e social. O ser humano está inserido, ele não é só aquele protocolo, só esse remedinho, é muito mais, Emílio. Então, eu acho que precisa ter uma volta essa psiquiatria mais, eu diria mais humana, raiz. Mais raiz, naquela que o psiquiatra vira é um psicólogo a escuta. Que vai escutar é você. o divã, deita aqui no divã, não, né? você está falando, não imediatista. Ele está batendo ali, bate com o protocolo, nem olha no seu olho. Então, mas o princípio era a cura pela fala, né? O princípio de tudo isso era a cura pela fala. Era o cara, eu chego pra você é meu psiquiatra, eu fico contando lá minha vida. E aí você faz uma análise. Não é só o Mas demora muito isso. Mas você é psicólogo. O mundo não tem esse Isso tempo. é o terapeuta. Não, mas veja, não é só o psiquiatra. A medicina é acolhimento. A medicina é você escutar o outro. Não é você só exames laboratoriais, você medicar exames laboratoriais. A medicina é você cura, se não pode curar, você alivia. E se você não pode nem curar nem aliviar a dor, você conforta. Boa. Mas não é coisa para robô. Não Entendi. Entendeu? Você tem que acolher a pessoa. E isso é terapêutico. Né? O médico que quando escuta o paciente, no fundo ele está escutando uma dor alheia e está agindo naquilo. Mas o senhor acha que isso pode voltar? Porque antigamente tinha isso, tinha um médico de família, tinha um médico que você ia lá. Não, hoje tem os médicos robôs. Então eu costumo dizer o seguinte, eu não, claro que eu não vou, é uma piada, mas também pode ser uma verdade. Para esses que acham que o robô pode substituir o médico e acham que o robô vai fazer o papel do médico, eu digo para eles o seguinte, para esses que pensam assim, que quando eles estiverem às vascas da morte, quase morrendo, o robô fale para ele, rest in peace, entendeu? Fala com a Siri para levar flores. Exatamente. Claro, você quer uma mão amiga te segurando, um acolhimento, te como você falou. o acolhimento. Ô, doutor. Mas é difícil, hein, doutor? Não é difícil, Essa é medicina. Eu acho que hoje em dia eu acho que hoje o mundo tá narcisista, é tudo muito narcisista. Eu concordo com você. As pessoas narcisistas, é uma pandemia narcisista. Precisamos de Pat Inclusive, Adams, doutor, você acha que em algum momento a gente vai olhar para esse smartphone como um maço de cigarro, pelo vício que a gente tá? O que a psiquiatria fala da relação da dopamina, do vício, que a gente está tanto tempo aqui? O quanto faz mal para nossa cabeça? É muito preocupante, já existem várias pessoas que se dedicam a isso mundialmente, tem livros excelentes sobre isso. O cérebro está diminuindo, o cérebro, a massa está diminuindo. As pessoas estão perdendo a capacidade cognitiva, a capacidade abstrativa. Hoje, por exemplo, quanto é 2 mais 2? Você não sabe mais... Você escrever, né? Escrever. E vai perder até o escrever à mão.
Eu vou falar agora, falamos aqui de estresse, falamos de ansiedade, falamos da correria do dia a dia, e esse combo, você sabe, acaba com a gente, não é? Mas também tem um combo aqui especial para você, que é o combo do bem que te ajuda, é o Ora Pronobis. Todo mundo fala, você toma mesmo Ora Pronobis? É lógico que eu tomo. Não tem como, Não né? tem Essa como. mistura aqui, não claro. tem como. Você que tá no YouTube, é o meu tá vendo, momento, meu momento Ora Pronobis aqui. Momento saúde, né, Emílio? Exatamente. Por quê? Porque isso aqui é o suplemento que você tem que ter aí na sua casa. Para quê? Para ter mais imunidade. Para você que tem dor crônica, ajuda demais. Demais. Para você Emílio. que quer mais saúde na sua vida. Tá aqui, ó. É o Ora Pronobis. É isso. E tem vitamina também. Tem. A, B, C, tem ferro e tem cálcio. Tem mais cálcio que o leite. Tem mais cálcio que o leite. O ferro é importante também, né, Emílio? Claro. Às vezes a pessoa tá mais anêmica. Anemia. Né? Mais fragilizada. Ó, Ó, aqui, ó. Ó o mix aí. Agora eu descobri isso aqui. Eu ganhei da ouvinte. Sim. Ó. Oh, que bacana, hein? Ó, sensacional, né? Shake do milhão. O Mexe shake- bem, hein, Emílio? É isso aí, mexe. Você não viu que mexe. Mexe que é uma loucura. Mexe bem, né? Muito bem. Então, assim, ó, e o bacana, né? A questão do ferro. Você sabe que o Ora Pronobis é muito rico em ferro. Ele tem também um aminoácido, você falou das dores, ele tem um aminoácido que é a lisina. A lisina trata o processo inflamatório. Então, normalmente quem tem muita dor no joelho, no tornozelo, às vezes a pessoa já tem uma doença crônica, né, Sami? Às vezes ela tem um reumatismo, uma artrite, uma artrose. Claro que ele não vai curar, mas ele vai aliviar a dor, vai dar mobilidade. Eu vi uma matéria recentemente, Emílio, que a nossa mobilidade ela é muito importante para a gente ter uma vida longa. Sim. Porque a gente precisa da estrutura, da musculatura, para não sobrecarregar a nossa estrutura óssea. Então o papel do Ora Pronobis, ele tem a proteína vegetal, ele ajuda muito no fortalecimento dos músculos, para quem gosta de atividade física ou não, e ajuda muito também no fortalecimento da estrutura óssea, levando o cálcio para os ossos. Ele tem também o mineral que é importante, que é o magnésio. Não, e cálcio, você tá falando do leite. Muito adulto não pode tomar leite, nem faz bem. Não, e nem faz bem para adulto a quantidade alta de leite. Então, é uma fonte. Esse foi considerado, estava lendo, não tem nada, estava lendo um estudo científico que é um dos alimentos do futuro, que é um dos melhores alimentos para o envelhecimento, para uma vida mais longeva. Sim, é bacana nessa mesmo, até porque nós colocamos aqui, nós turbinamos, além da cúrcuma, né, que dá essa cor bacana que o Emílio tomou, nós temos o magnésio, que é um mineral importante também a gente fazer a reposição. O nosso solo não é um solo vulcânico, então a gente tem uma dificuldade maior nesse mineral, onde gera mais ansiedade, uma insônia, problemas principalmente com vitaminas e sais minerais. Então você tem tudo aqui. Um shot por dia, você vai tomar só uma vez ao dia. Ele vai nutrir o seu cérebro, controlando essa ansiedade, esse estresse. Ajuda a regular o relógio biológico também, né, Emílio? Que é importante dormir bem à noite, faz parte da vida. E além do mais, uma coisa bacana é que o diabético pode tomar, quem tem isso aí. pressão alta, Não tem contraindicação. Nenhuma. Qualquer dia eu vou trazer aqui, eu vou procurar a cúrcuma, ela fazendo com parasita. É a coisa mais legal que tem no microscópio, o cara coloca um pouquinho. Você Cúrcuma, explicando cúrcuma ela é um anti-inflamatório natural. Ele tem muita potência. Muita cúrcuma. potência. E aqui é o seguinte, o detalhe, o Ora Pronobis é uma planta que, vovó fazia. Os velhos lembram do Ora conheciam Pronobis. muito de planta, né? Isso, claro. Diga-se de passagem. E nessa versão aqui, ó, é 5 vezes mais potente. Essa versão que a gente tem agora, que é a solúvel. Mantém as fibras também, isso que aí. é importante. As fibras. Isso aí. Você tem que comer uma quantidade. É isso aí. Então você vai ter um produto. E tem a procedência também, que é importante saber da onde vem o Ora Pronobis. E a Lirus é o melhor laboratório que tem, que garante para você. Isso é é isso? bacana, é isso. Tem oferta relâmpago? Oferta relâmpago. Então oferta relâmpago. Oferta relâmpago. 0800 787 9999, ligação agora. O que você vai nós fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, você que ligar agora, 0800 787 9999, você que está no Brasil todo, hoje nós vamos fazer o seguinte, 80% de desconto. Emílio, o pessoal pergunta como Promoção é que você da Black Friday. É isso, a promoção da Black. Então, olha, 80% de desconto para quem ligar agora. E eu vou fazer o seguinte, vai ganhar a nossa JBL, a caixa de som JBL tá aqui, Emílio, ó, original. Boa, original. Pesado, original. Vai ganhar a caixa de som. Eu vou mandar esse relógio inteligente também, ó.
Tá aqui, ó. Marca-passo, batimento cardíaco. Esse é o que tá na moda, Esse o é o que tá laranja. laranja, É ó. a pulseira laranja E pode que tá na escolher moda. essa azulzinha minha aqui, eu também, que eu Pode tenho ser aqui no azul braço, também, ó. Se pode você. escolher, Ó, aqui, ó. Pode ser essa aqui também. Essa azul. Então tem Ó. o relógio inteligente, marca-passo, batimento cardíaco. Nós vamos mandar esse brinde aqui também, Emílio. O pessoal gostou muito. O pessoal ligou lá o na mix central. do Emílio. O mix do Emílio, ó. Tá eu aqui vou o mandar mix. o mix, ó. Tenho 1000 unidades no estoque. Vai ganhar esse mix. Só tem 1000. Só 1000. Acaba logo. 80% você vai levar tudo isso pra casa. Então é a E parcela. oferta relâmpago, Reginaldo. 0800 787 9999. Vou repetir. 0800 787 9999. Além de tudo isso, divide em 12 e entrega em todo o Brasil. Não tem frete. Não tem frete. É isso? É isso, Emílio. Obrigado. Então fechou. Valeu. Boa. Luciano. Muito bem. Dito isso, solta a vinheta, por favor. Programa de hoje, um baita jornalista e documentarista. O cara ainda é especialista em saúde e políticas de drogas. Autor de vários livros. Um deles é o Almanaque das Drogas. Existe um uso localizado de crack por algumas comunidades em situação de alta vulnerabilidade. Palmas para o grande Tarso Araújo. Fala, Tarso. Beleza? Beleza Pô, quanto pura. tempo você veio aqui? E você vê, né? Esse é um assunto. Esse almanaque é muito bom. Ó. Tá ainda à venda. Tá? Isso Cara, é um você clássico, sabe que né? tá agora em fase de... No microfone? No microfone. Por favor. Tô fazendo uma reedição. Primeiro porque muitas coisas mudaram, né? Na política global aí, de políticas de drogas, né? Mas também porque esgotou. Acabou. Hoje você acha por preço de relíquia nos Entendi, sebos. entendi. É muito mais caro, mas você vai relançar. Então aguarde aí, vai relançar. Quando você relançar, apareça aqui, porque é muito bacana. Eu ganhei um desse e tenho lá na minha casa o Almanaque das Drogas. Porque é muito completo esse. E tem as políticas e tal. Mudou muita coisa? Isso aqui é de quando? Faz Esse o quê? Uns aí- 10 anos, né? Isso. 10 anos. Final de 2013, é. O que mudou na política? Aqui no Brasil a gente sabe que mudou aí o... É meio confuso, né? Aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil, estamos aí agora, talvez, engatando a primeira mudança mais significativa, né, em relação a políticas de drogas de modo geral. Mas nos últimos anos, no Brasil, a gente também teve bastante avanço no campo do uso medicinal de cannabis, né? Que vocês estão bem informados sobre isso. Isso aí funcionou para muita gente que tem... Como é que chama? Tem... Dor crônica. Né? Não, é dor crônica epilepsia, e epilepsia. Fibromialgia. E epilepsia. Eu conheço até uma moça que eu conheço. O filho dela tinha muita convulsão e isso funcionou muito. No caso da... Para todo mundo funciona bem? Para todo mundo que tem convulsão? Não. Cannabis? Não, né? Bom, tem que ser cannabis medicinal, específico. né, assim como qualquer remédio, né, não é necessariamente para todo mundo. Para algumas pessoas funciona melhor que para outras. Para epilepsia, na verdade, funciona para a maioria das pessoas muito bem. É uma das aplicações mais certeiras da cannabis medicinal. Mas mesmo nesse caso, tem uma pequena fração de pessoas ali que não responde tão bem quanto outras, né? Tem pessoas que simplesmente zeram as convulsões, né? O dela bastante diferença. E ele tinha 10 convulsões por dia. Era uma coisa assim assustadora. Conheço pessoas que tinham mais de 50 convulsões por dia e que passaram a ter, às vezes, nenhuma por dia. Mas acho que é importantíssimo separar o uso medicinal do recreativo, que acho que essa é a maior discussão que a gente está tendo nesse momento, né? As 40 gramas? Que é o porte do uso. E aí a minha pergunta específica é, nos outros países que começaram com a liberação, principalmente da maconha, na parte recreativa, deu certo a política? Primeiro que para a gente responder melhor a sua pergunta, a gente tem que usar os termos mais adequados. Liberação é um termo que induz a uma ideia equivocada de um liberou geral, né? Então, liberou é um termo ruim porque não quer dizer muita coisa. Certo. Então, acho que convém a gente primeiro organizar falando assim, algumas políticas possíveis, né? A gente tem a atual, que é a proibição. É ilegal e é crime, né? Agora acabou de deixar de ser crime, né? Que é a segunda opção. É ilegal, mas não é crime. Ou seja, a pessoa que usa não está sujeita a uma punição. Então liberou. Mas é confuso. Não, porque... Então, liberou, mas não liberou. Você compra como? Estamos falando aqui da perspectiva do usuário, né? Nesse caso. O usuário, hoje em dia,
por essa decisão recente do STF, ele não vai mais ser tratado criminalmente. Certo. O que não quer dizer que a maconha está permitida ou passou a ser legal no país. A maconha continua, o uso, porte para uso, continua ilícito. O que quer dizer que o policial que flagrar alguém na rua com um baseado ou algumas gramas de maconha ainda pode ser detido pela polícia e ainda vai ser, inclusive, encaminhado para a delegacia. Chegando na delegacia, ele não vai mais ser tratado como um criminoso. Ou seja, não vai haver a lavratura de um boletim de ocorrência, que já não acontecia, mas também nem do termo circunstanciado, que era o que acontecia antes. Mas esse sujeito, por exemplo, não vai mais receber uma pena de pagamento de cesta básica ou de prestação de serviço comunitário, como havia antes. Nem a isso ele vai ser sujeito agora. E tem um terceiro modelo possível, que não está sendo discutido no Brasil nesse momento, que é o da chamada regulamentação, que prevê também a regulamentação da venda, né? Aí você passa a vender os produtos com algum controle, né? Proibição para menor de idade, não pode vender em qualquer lugar, não pode vender sem documento, mas você vende legalmente. Tipo em Nova York. Em Nova York é um caso à parte, mas em alguns países dos Estados Unidos, você vende legalmente, cobra impostos e isso vira um produto como qualquer outro, ainda que sobre ele incida aquela taxa do pecado que está sendo discutida aqui no Brasil. A origem do termo, inclusive, é nos Estados Unidos, the sin tax, e é aplicado justamente aos jogos e às drogas, né? Então, mas teoricamente está liberado. Porque é pra gente ficar louco. Olha, a militância é proibido. Você pode andar, mas você vai comprar não vai ser lavrado não BO. pode plantar, não pode fazer nada. Pode plantar, inclusive, né? Pode plantar. Até 6 plantas. Você pode plantar para consumo? Então, mas por exemplo... Pode? Pode. Então tá o STF decidiu que você pode portar... Só que assim, não é que pode. Como eu disse, é ilícito. Ainda é ilícito. Aí você ainda pode sofrer uma sanção administrativa, embora não seja mais crime. Entende? Mas isso, a gente tem que entender que assim, esse é um passo, ainda que simbólico. Existe muita discussão sobre o que vai mudar nas ruas. Tá? E se você quer saber a minha opinião sobre o que vai mudar nas ruas, num primeiro momento não vai mudar nada, até porque eu acho que o PM comum não está informado disso. Tá? Agora, vai chegar aos poucos, esse PM vai chegar lá, e aí o delegado vai falar assim, tá bom, hoje em dia o que mudou de principal? Tem aquela coisa do critério objetivo que você mencionou, as 40 gramas, né? Certo. O delegado, e mesmo o PM, ele ainda vai poder olhar pra você e falar assim, não, tu tá com 10 gramas, mas tu tava vendendo. Perfeito. Como se faz hoje, normalmente, o PM, o delegado, sucessivamente depois o juiz de custódia, depois o juiz de instrução, todo mundo vai dar a sua opinião ali no meio do decurso. A diferença é que antes, se o PM ou o delegado falasse, não, tudo bem, 3 gramas, tu é usuário, assina aqui o termo circunstanciado, vai pra casa e depois tu vai acabar pagando uma cesta básica. Antes era assim. Só que, o que acontece? Ele também pode virar e falar assim, 3 gramas, né? Mas nessa trouxinha aqui, tu é traficante que eu sei, porque tu tava lá perto do ponto de venda, e aí ele vai te prender imediatamente. É muito interpretativo. Mas esse tipo de política não tem que ser feito por delegados e médicos? Você não acha que isso tem que correr um pouco da mão da política? Não tem que ser um grupo de delegados... Da mão da política ou da polícia? Não, da polícia. Não, eu digo essa política de lei. Porque quem vota, quem faz são políticos. Concorda comigo ou não? Quem fez essa lei que pode as 40 gramas? Essa lei é o Supremo. Não, isso não é uma lei. Isso não é uma lei. Tudo bem, mas não tem que ter polícia e médico envolvido num ato como esse? Pra você poder dar um decidir sim? Sim. Não, aí eu acho que, como se a gente tá falando de um... como se diz assim, de uma apuração que não é mais penal, né? Mas é uma pito. Uma ofensa, né? Você vai tomar um pito. Ofensa. Então, ele dá um pito, agora é pito. É uma matéria para juiz, né? Aí é que tá a questão. Hoje em dia, ainda provisoriamente, quem vai decidir essa matéria ainda é um juiz criminal. Ainda é um juiz. Mas ele já não tem mais poder de te condenar. Isso. Porque você não tá mais sujeito a ser acusado. Não é mais crime. Não mudou nada, vamos colocar assim. Porque hoje ele não, se me pegar, então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aos poucos, a gente, né, isso aqui é uma conjectura, porque tá todo mundo muito curioso para ver como é que vai ser a aplicação disso na prática e há divergências, tá? Mas a impressão que eu tenho, assim, talvez otimista, é que o quê? Aos poucos, tanto os PMs quanto os delegados vão começar a perceber que não deu em nada. Exato. E aí eles vão, sim,
parar de ficar prendendo maconheiro Vão abrir na mão. rua, entendeu? Aí é o Que, perigo. aliás, aí, Então, mais uma porque é o opinião minha seguinte- aqui, é louvável, porque eu, sinceramente, não quero ver o dinheiro da nossa PM sendo desperdiçado com gente que tá portando um baseado, entendeu? Vai caçar um traficante, que seja, né? Se o problema é combater a criminalidade, vai combater o crime organizado, vai combater a lavagem de dinheiro, vai combater as verdadeiras organizações criminosas, vai combater o crime violento, né? E não, sei lá, uma meia dúzia, de gatos pingados. Mas aí, se tem mercado... Usuários de o problema maconha, é o mercado, né? né? Se tem- o cara então, vende porque tem então, demanda. pelo que eu entendi, a lei continua valendo. A lei é proibido. Né? A lei hoje, a droga é proibida. Continua sendo ilícito. Continua sendo ilícito. Sim. Mas a lei não mudou a lei. Sim. Mudou a pena. Sim. Mudou, Continua ilegal, né? Não, o que se discutiu no STF? O que se discutiu principalmente ali foi a quantidade. a forma da aplicação da pena. A lei não mudou porque o STF não tem atribuição de mudar nem fazer lei. Que tem que ser. Ele foi instado a decidir. Tem que ser o legislador. Sobre uma aí. questão. Vem cá, a gente pode chamar o usuário de criminoso? E eles falaram, não, isso é inconstitucional porque isso fere o princípio da individualidade, o princípio da privacidade, que são princípios pétreos da Constituição. Agora, a coisa mais importante, voltando à questão das 40 gramas, que foi decidida recentemente ali pelo tribunal, é que nessa situação em que o cara é pego com, sei lá, 10 gramas de maconha, vamos usar essa quantidade abaixo dos 40, é que hoje, o que os juristas e a ciência criminal já percebeu que aconteceu depois que essa lei de drogas passou a valer em 2006? Antigamente, todo mundo era criminoso, usuário e vendedor. Sim. Então, não fazia... Você enquadrava num ou no outro, todo mundo era criminoso. Aí o que passou? Criaram a lei de 2006 para reduzir a pena sobre o usuário. Só que aí, eles tiraram a pena de prisão e engrossaram a pena para tráfico. Então o juiz, o delegado, que quer combater o tráfico e acha que punir o criminoso vai dar resultado, punir o usuário vai dar resultado, na dúvida se aquele sujeito é usuário ou traficante, ele fala assim, bota no tráfico e vambora. Só que quem que ele acha que é traficante nessa situação? É o cara... E isso não sou eu que estou dizendo, isso são as estatísticas do nosso sistema penitenciário. Quem é que vai em cana quando é pego com 10 gramas de maconha? É o cara negro, pobre... Mas aí vem narrativa também. Aí vem narrativa. Eu tenho duas questões. Aí vem as narrativas. Eu tenho duas questões objetivas. Aí vem as narrativas. Eu tenho duas questões objetivas. Aí entra na política. Aí você já entrou na política. Eu tenho duas aí já virou Aí já virou política. Você acha que não existe racismo na polícia? Não. O que eu acho é o seguinte, se você pegar qualquer dado que você colocar, o Brasil é o que mais mata mulher, o que mais mata gay, o que mais mata preto, o que mais mata branco, o terceiro o que mais prende mata... no mundo. Então, é o Brasil, que mais prende no porque mundo. a população é grande. Só que se vai usar isso, aí vai usar politicamente, aí fica aquela discussãozinha. Não, então, mas olha só, 25 a 30%, estamos falando de 1/4 a 1/3 das pessoas presas no país hoje, estão presas por crimes de drogas. São quase 900 mil pessoas hoje presas no Brasil, e nós temos alguma coisa aí entre 200 e 300 mil pessoas presas por tráfico, por crimes de drogas no Brasil. Quando uma pessoa é presa com apreendida, né, flagrada com determinada quantidade de drogas, se essa pessoa é negra, a chance dela ser indiciada por tráfico é muito maior do que se ela for branca. Mas será que é porque ela é negra ou porque ela é pobre? Porque a classe social faz muita diferença. Eu acho que porque às vezes isso aí o entra preconceito nessa é contra discussão. pobre. Eu acho é um racismo, não é um racismo, mas é uma outra. É um preconceito. Mas é uma seletividade penal do mesmo modo. Sim, mas isso aí, foi criado. Mas aí não é um racismo, é um outro problema. Tudo bem, mas ainda é uma discriminação fundamental que contraria o próprio conceito de justiça. Sim, a justiça pressupõe a igualdade. Eu não tô E a gente defendendo não tem que isso hoje. é certo. Agora, duas perguntas objetivas. A primeira, quando você fala canabidiol, até onde eu sei, o canabidiol ele não dá o efeito do barato. Mas tem também as pessoas que usam maconha do jeito medicinal, incluindo o efeito.
Isso daí, eu lembro, nos Estados Unidos, que ficavam os caras que eram médicos, te dou a receita aqui para você comprar maconha. Isso é um passo para a pessoa comprar legalmente. A segunda questão é, se isso tem no Brasil, a primeira, né? Se tem o uso de maconha, não canabidiol medicinal. THC. E o segundo é se os países, no seu entendimento, os países que fizeram coisas parecidas com o que o Brasil está fazendo, estão melhor no combate das drogas do que os que não fizeram. Vamos lá. Primeira pergunta sobre canabidiol e maconha. Bom, primeiro é importante dizer assim que a questão do ser medicinal ou não tem tanto a ver com a substância, tem a ver com a finalidade que você dá a ela, Isso. né? E respondendo a sua pergunta de uma maneira bem objetiva, sim, existem pessoas usando maconha com finalidade medicinal, porque a maconha, a rigor, ela não é qualquer tipo de cannabis, né? Cannabis é um tipo de planta. Essa planta produz uma série de compostos, o canabidiol é só um deles, o THC é o outro, o THC dá barato, sim, vamos usar aqui uma linguagem bem acessível. Bem popular. Mas ele também tem propriedades medicinais. Então, seja sob a forma de óleo, seja sob a forma de erva para vaporizar ou até de chá, o THC também tem propriedades medicinais, principalmente para as pessoas que têm dores crônicas. Alguém falou de fibromialgia aqui. Também auxilia alguns pacientes que têm autismo, também são beneficiados por algumas concentrações de THC na formulação. Terminal também, falta de... Pacientes com câncer, que têm espasmos musculares por causa de esclerose múltipla, por causa de dores de câncer. Então, o THC tem várias aplicações medicinais nobres. E esse THC pode, inclusive, ser consumido sob a forma de erva. Na Holanda, por exemplo, o Ministério da Saúde distribuía, até poucos anos atrás, só distribuía cannabis para uso medicinal sob a forma de erva. Durante mais de 20 anos eles fazem isso. Agora, voltando à segunda pergunta, outros países fizeram esse caminho. Vou te dar um exemplo categórico aqui, mais comum, eu acho, é o de Portugal, tá? Portugal descriminalizou em 2001, tá? E, inclusive, o exemplo de Portugal está citado no Almanac já, porque é prévio, né? Então é o seguinte, deixa eu conversar agora com esse homem que aqui está, que ele é o cara que domina. O quê? É o seguinte, não sei se vocês sabem, aqui em mim, diga, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, 30 milhões de pessoas têm direito à cidadania italiana. Obter a cidadania italiana significa você ter acesso livre a 27 países da União Europeia, que ela faz parte da União Europeia, e além disso você não precisará mais de visto para ir para os Estados Unidos, tal, porque você tem mais países para poder visitar sem o visto. Tá. Aqui está este homem, ele é advogado e ele é da empresa, certo, da Pátria, ele está que aqui para gente, ele que toca a Pátria Cidadania, ele tem... A empresa dele é uma empresa grande aqui em São Paulo e ele tem escritório também na Europa. Então você vai fazer esse processo muito mais rápido. Se você quiser fazer no consulado, demora uma eternidade. A gente sempre está mostrando aquelas filas. Burocrático, né? Às vezes você fica 10 anos para conseguir, 20 anos para conseguir e ele tem um sistema. Explica pra gente como é que funciona e quem pode fazer isso. Combinado, Emílio. Mais uma vez, muito prazer estar aqui falando com vocês e essa audiência maravilhosa aqui do Pânico. E exatamente esse resumo que você fez, né? No Brasil nós temos... Ela foi colonizado por europeus e a grande maioria dos brasileiros tem uma descendência europeia. Só de italiano nós estamos falando de 30 milhões que tem a descendência direta e mais 17 milhões que nem sabem que tem o direito ainda. Estamos falando mais de 47 milhões de pessoas que têm o direito à cidadania italiana em específico e apenas 1 milhão dessas pessoas já reconheceram a cidadania. Por quê? Porque ele é um processo muito burocrático. Se você entrar no processo via consular, aqui na Paulista, é uma fila quilométrica que as pessoas entram nessa fila e levam 19 anos para poder reconhecer esse direito. E muitas pessoas enfrentam essa fila, Emílio, mas enfrentam por qual razão? Porque você ter a cidadania reconhecida te traz uma série de benefícios. Principalmente pra gente, Zuzu, que é brasileiro, cara. Então nós estamos vendo aqui, o dólar a 6,19, novembro de 2024, o real foi a segunda moeda que mais desvalorizou no mundo. E a gente está indo para um caminho diferente, né? Esquisito, que você tendo a sua cidadania reconhecida, você tem uma série de privilégios para você e para os seus filhos. Legal. Então, eu estive recentemente na Europa
e estava estruturando a nossa operação em Portugal. Então, além aqui de São Paulo, nós temos escritórios de 1.200 metros quadrados aqui na zona sul de São Paulo, temos escritórios na Itália e agora temos escritórios também físico em Portugal. Que bacana. Tá? E lá você vê a vida é totalmente diferente, a qualidade de vida Escola, das pessoas. né? Escola para os filhos, hoje nós que somos pais, totalmente gratuito. E aí você vê dentro do cardápio das pessoas, dos seus filhos, camarão, Emílio, Que beleza. bacalhau, Que beleza. salmão, escola pública, né? Parece a casa do Dani. Parece, né? Que é outra Não, mas realidade. tem uma infraestrutura, né? Totalmente diferente. Além disso, você tem acesso aos 27 países da União Europeia, você pode trabalhar, estudar de forma gratuita. As melhores faculdades da Europa ficam à sua disposição. E aquela questão de visto para você viajar, afinal, vai para os Estados Unidos, para Canadá, para o Facilidade que você tem, né? Total. Aquelas filas quilométricas, você corta tudo, Emílio, vai embora com a sua cidadania. Então vamos lá, é um investimento que você vai fazer. Isso, se eu fizer, eu posso fazer para minha família também? Todos têm o direito, vão ter o direito? Isso é muito importante. Quanto mais pessoas da família entrar no processo, o que nós fazemos não é o processo via consular. Nós fazemos o processo via judicial. Eu entro contra as filas do consulado. No processo judicial, nós conseguimos incluir mais pessoas no processo. Então eu consigo colocar até 10 pessoas num único processo para tirar a cidadania. O que é bom disso? Quanto mais pessoas entram no processo, eu coloco 10 pessoas no único processo da sua família, a custa desse processo é dividida por 10 pessoas. Então não pesa para ninguém e você faz de maneira coletiva esse reconhecimento. Agora, como é que a pessoa sabe se ela tem direito ou não a essa cidadania europeia? Tá. Tem 2 pontos importantes. Primeiro ponto é, quem tem o sobrenome já sabe que tem o direito direto. Então tem muitos que já têm o sobrenome e já sabem que tem o direito. A não ser onde está o documento. Isso é uma parte que a pátria realiza de encontrar o documento e fazer toda a parte de emissão, tradução, apostilar e entrar com o processo. Você vai encontrar? Tudo, nós que encontramos, tá? E agora tem o lado que, poxa, eu desconfio, eu não tenho o sobrenome, mas eu desconfio, eu já vi falar que eu tenho direito, minha família falava que eu tinha um avô, uma avó, e aí nós fazemos um trabalho de pesquisa para encontrar essa documentação. Então são 2 cenários diferentes. E aí eu queria chamar a atenção para quem esses 30 milhões que já tem o direito, que tem o sobrenome e ainda não reconheceu, para entrar em contato com a gente agora no 0800 100 30 47 e falar com a nossa equipe agora, que toda a parte de encontrar essa documentação para viabilizar o processo nós vamos encontrar, Emílio. O pessoal está atendendo agora. Agora. Então você vai ligar no 0800 100 30 47. É uma central que está a equipe da Pátria Cidadania. O escritório chama-se Pátria Cidadania, é em São Paulo, tem na Europa também. 0800 100 30 47. Quem está em tela tem o QR Code. Legal. Tem o QR Code. Você vai começar a fazer o processo com uma pequena entrada e o parcelamento do restante do saldo em 20 vezes sem juros no boleto. Boa. Bacana. Não tenho entrada, quero fazer sem entrada. Dá para fazer? Dá, Zuzu. 21 vezes sem juros no cartão. Isso somente se falar que viu pelo Pânico. Aí sim. Tá? Bacana. E aí, só para cereja do bolo, Emílio, para quem ligar agora, isso é para os 50 primeiros agora que ligar, vai ganhar R$3.000 de desconto no processo. Pô, legal. Tá? Legal. Querido. É o seguinte, o importante é, se você tem interesse, você ligar e se informar. Tá aí uma empresa bacana, que é a Pátria Cidadania, que vai dar toda a informação para você no 0800 100 30 47. Lá tem uma equipe especializada e esse cara aqui manja muito aí desse processo todo. Boa. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado, velho. Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação. Faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. É hora de transformar sua vida. NIL, sua trilha rumo ao novo. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Pode soltar a vinheta porque ela chegou. Quem?
No programa de hoje, uma mulher que dá um belo trato nos defuntos. Aqui tem muitos cuidados. Calma, ela é craque na arte de tanatopraxia. Curiosidades e situações inusitadas com ela. Você também tem a curiosidade de saber como a gente dá banho nos cadáveres? Josiane Oliveira. Ei! Fala, Josiane. Ela tem um canal no YouTube que é um grande sucesso e hoje está aqui conversando com a gente essa simpatia que é a Josiane. Tudo bem, Josiane? Tudo bem, Emílio? Você sabe que a minha mãe também gostava de um cadáver. Como assim? Porque eu acho que isso aí, eu acho que são pessoas que... Porque isso é um flagelo, né? Exatamente. As pessoas da Cruz Vermelha são pessoas especiais do mundo que fazem esse tipo de coisa que ninguém gosta. Por que será que tem gente assim como você que tá na... Eu não, às vezes eu fico pensando porque isso. é realmente difícil. Tem gente tá que vai pra guerra e enfrenta. Não é brincadeira, ninguém gosta disso. É né? vocação. Eu costumo dizer que eu até ontem, vamos colocar assim, eu nunca tinha conhecido alguém que falou pra mim, ó, eu nasci com vontade de cuidar de cadáver. Sim. Né? Eu nasci querendo trabalhar com a morte. Hoje em dia eu encontro bastante adolescentes, pra você ter noção. Caramba. 12, 13 anos me procurando na rede social. Josi, eu me encontrei, eu quero ser tanatopraxista. Eu uso uma frase que eu digo, né, que eu cuido do amor da vida de alguém. Isso é de verdade. Eu tenho na minha mesa histórias, né? Eu recebo pessoas que eu não sei o que a mão dela lutou, o que os olhos dela viram. Então só me resta respeitar sempre, né? Uhum. Eu costumo dizer como uma vinheta, né? Até brinquei com um colega, falei, não, vou falar pro Emílio que eu sou desanimadora de festa e animadora de velório, né? Porque nas festas todo mundo quer falar de tanatopraxia. Sim, sim. Aí que você começa a falar, né? Às vezes tá com os amigos ali, não, peguei curioso, um caso assim, um caso assado. Daqui a pouco quando você olha na mesa, todo mundo assim, ó. Ninguém quer mais conversar, todo mundo pensando na própria morte. Sim. A gente acaba se remetendo a isso, né? E é uma questão importante, pensar na própria morte. Que é algo que ninguém gosta de falar, né? E tá na própria... Agora e na hora da nossa morte, amém. Exatamente. Não é? Exatamente. Já tá na oração e é uma coisa que você não hoje em dia ninguém O pior de tudo é quando a gente tem ali na mesa da gente, né, uma pessoa que a gente vai comentar, né, que a gente tem convivência, que a gente vê alegre, vê sorrindo e você tem vontade de falar, cara, levanta daí, porque não tá dando, não tô conseguindo lidar com isso. Exato, mas tem que ser forte. Eu vi um vídeo seu, inclusive, falando disso, de um rapaz que ele cuidou de um parente dele e quando ele faleceu foi você que pediram pra você ir lá cuidar dele. Como que foi essa questão? E a pergunta é, depois dessa experiência de você ter feito o tratamento de um cara que você convivia, você não pegaria familiar, parente, conhecido mais depois dessa experiência? Não pegaria, né? Até ontem, né? O que aconteceu sim. com a gente. Esse rapaz, ele trabalhava com a gente, ele fazia translados. E aí teve um acidente estúpido, uma coisa acabou vindo a óbito. E eu fugi do laboratório, né? Eu sabia que ele ia chegar no laboratório, que ele ia ser liberado. E aí o sobrinho dele foi me buscar em casa e falou, não, Josi, você vai, que ele tá na mesa te esperando, né? E você precisa cuidar dele, a nossa família confia em você. E aí eu tive que cuidar, mas eu vou te falar, é muito difícil. É o que eu disse, né? É olhar para aquela pessoa e ter lembrança. Eu respeito todos eles que passam por mim. Só que quando a gente tem uma convivência com a pessoa, é diferente, né? Lembrando o pessoal que está em casa, que não sabe o que é tanatopraxia, é um conjunto de técnicas que a gente realiza para fazer a desinfecção e a conservação. Velórios longos, né, alguns tipos de patologia. Então é um procedimento bem necessário que, graças a Deus, está ganhando um espaço. E eu não nasci dizendo que queria trabalhar com cadáver, né? Mas eu sou uma escolhida. Eu costumo dizer que é uma profissão que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Muita gente quer, poucos conseguem permanecer nisso, né? Porque quando você chega e vê a morte ali, nua e crua, o cheiro da morte, né? A temperatura da morte, isso tudo te traz aquele choque. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, de verdade. Olhar a morte de perto e trabalhar com ela ensina muito a gente a viver. E valorizar a vida. Cada minuto da sua vida. Sabe que eu queria te fazer uma questão em relação a isso? Eu tive uma pouca experiência. No judaísmo você não vê o corpo, né, do defunto. Exatamente. E quando o Champignon da banda Charlie Brown, eu vi ele você vê o corpo sem alma. Eu não sei se você tem esse sentimento e qual que é o sentimento de ver um corpo. Se você sente a alma da pessoa ou se você vê um vazio. Se você já teve alguma experiência que você pode relatar. Geralmente o vazio a gente vê na fisionomia,
né? Nos olhos, na toda a parte técnica, em toda a parte técnica do corpo. Agora, a energia, gente, a energia é inegável, existe. Depende da sensibilidade de cada um, é claro. Eu tenho uma sensibilidade, você pode ter outra ali, mas eu procuro sempre fazer o procedimento como se eu estivesse sendo observada, né? Como se eu estivesse sendo observada. E a empatia na profissão, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você e aos seus. Bonito. E hoje a gente tem, né, na própria lei, a gente tem a lei contra o crime ao cadáver, que é o vilipêndio, né, artigo 212, que foi por conta do Cristiano Araújo. Exatamente. Você fez o Naim, né? O que realmente você faz? Se der pra dar uma resumidinha aqui pra gente. Tecnicamente. O que você faz? Morri. Tá, vamos lá. Tô morto. A tanatopraxia é um procedimento de desinfecção, né? Então eu preciso fazer a substituição do sangue por um fluido que a gente chama de fluido arterial. E ao mesmo tempo eu trato a cavidade desse óbito, por quê? Porque nós sabemos que a nossa decomposição ela vem de dentro para fora. E como eu sempre falo, a gente não serve nem para adubo. Morreu, já começam-se os gases, já começam o mau odor, né? Já começa a exalar o mau odor. Então não tem essa. É muito real essa história de não tem raça, não tem o rico, não tem o pobre. Todo mundo é igual. Avança igual. E aí o que a gente tem? A gente tem velórios longos. Se eu não fizer esse procedimento de conservação, o que pode acontecer é que durante um translado, por exemplo, de um corpo que vai daqui para Bahia, né? Como a gente manda pessoas daqui para Bahia? Morou aqui a vida inteira, mas quer ser sepultado na sepultura da família, né? Tem essa questão da cultura, quer chegar lá, quer ser sepultado 2, 3 dias direto. Então eu tenho que fazer esse tipo de procedimento. Então a gente faz um preparo, a gente faz uma substituição, a gente faz o tratamento da cavidade e aí eu asseguro esse corpo, dependendo da quantidade de fluido que eu uso, pode ser uma tanato ou pode ser um embalsamamento. Sim, né? por isso que é um trabalho tão importante, né? Que relaciona a família, né? Com quem não está mais aqui. E que envolve o meio ambiente também, né? O ser humano é tão louco que tem necrofilia, né? Eu queria saber se tem algum protocolo para isso, e é uma coisa horrorosa, mas acontece, né? É uma coisa triste, né? Infelizmente, acontece bastante. A gente tem aí várias investigações, né? Quebras de quadrilhas relacionadas a esse desejo, né? Por pessoas mortas. Meu Deus. E é por foto, é por vídeo, é pelo próprio ato. Então é muito triste, sabe? Eu costumo dizer que os meus cadáveres no laboratório, a gente não deixa nem as partes íntimas destampadas. É o maior respeito do mundo. Porque existem monstros que tem esse tipo de prazer ali de ver, de ter a foto, sabe? É uma doença, um louco. José, a gente tava falando da questão do seu contato com a morte, né? Ainda mais eu que vejo muito filme. Você já presenciou algo sobrenatural, alguma coisa, ou algum colega que você pode contar aqui pra gente? Então, o pessoal chama de sobrenatural, né? Eu costumo te chamar de natural, porque a gente, às vezes estou no laboratório, estou tão envolvida com aquilo ali, muitas pessoas falam pra mim, mas não existe isso, porque morreu, acabou. Cada um acredita no que quer, né? Agora, a energia não tem como a gente... Eu já passei alguns casos na minha vida, tava vindo pra cá e uma seguidora falou, pelo amor de Deus, conta pros meninos do Pânico da cigana, que é uma das coisas que meio que impressiona, né, todo mundo. E assim, já vivi coisas de sonhar depois, tratamento... Conta da cigana. Que da cigana? Quero saber. Eu já tô morrendo de medo, mas quero saber. Não é nada. Eu não acho nada demais, assim, mas é uma coisa que engloba aquela questão de conversar com o cadáver, né? Eu não costumo ficar de nhenhenhê, não é? Conversar com o cadáver não é isso. O problema é responder, mas no momento, né? que a gente precisa, sabe? O problema tem que estar ali com a sensibilidade tranquila. E esse caso da cigana foi um corpo que eu recebi em um laboratório que eu trabalhava. E quando o agente funerário chegou pra mim, ele disse o seguinte, ele falou, Josi, olha, pelo amor de Deus, tá aqui o lenço dela, né? E a blusa dela é transparente. A família pediu pra você colocar o lenço por cima, cruzar e tal, pra tampar e ficar direitinho. E o lenço dos rituais, ela costuma da usar, família. né? Costuma usar ali. E aí ela foi pro procedimento, ela tinha sofrido um acidente, né? Tinha sido atropelada. E aí a gente foi pro procedimento, vestiram ela, vestiram a blusa e a saia. E no final do plantão, na hora de passar o plantão, eu notei que ela não tava com lenço. Putz. Meu Deus. E eu falei, pronto, eu vou ser mandada embora, o que eu vou falar pra família? Cadê o lenço? Porque tudo que a família manda pra gente é sagrado. Lógico. Desculpa, gente. Tudo que a família manda é sagrado, sabe? É da pessoa. Sim.
né? Às vezes é um terço, às vezes é umas coisas mais inusitadas, mas é da pessoa. Ela deixou aquela vontade dela externada. E a gente procurou em todos os lugares e não encontrava em lugar nenhum. Por fim, eu falei, não tem outro jeito. Eu cheguei na ponta do caixão dela e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu não estou encontrando seu lenço e eu vou ser mandada embora porque eu sou responsável pela sua roupa. Eu preciso que você me ajude. Aí veio pra mim, tá no lixo. Mas eu não ouvi, tá? Eu não ouço. Na cabeça. É uma intuição muito gostosa de se receber quando vem deles, né? Tá no lixo. E aí eu comecei a falar, olha, vamos procurar, e ninguém queria procurar comigo. Falei, já que ninguém quer, eu vou virar o lixo. Eram uns tonéis enormes de lixo, eu vou virar sozinha. Aí um colega resolveu me ajudar e a gente revirando, ele levanta a bolsa e fala, tá o lenço aqui. Tava dentro do lixo. A gente nunca ia encontrar, porque nunca ninguém ia imaginar que jogou o lenço dela no lixo. A gente olhou embaixo dos cadáveres, olhou em tudo. E aí, quando eu coloquei a fisionomia, né? Eu costumo falar que a fisionomia do cadáver, às vezes, durante o procedimento, ele muda, sabe? São coisas que a gente não consegue explicar tecnicamente. Essa questão da fisionomia, quando a família olha e fala, nossa, parece que tá dormindo. Sim. E outros você já olha, né? Tá meio sisudo, meio cara fechada. Então essa coisa da fisionomia também é uma coisa que a gente vive. Mas dá pra dar umas puxadinhas, uma maquiagem. O Emílio já quer pôr botox na hora também. não tem como. Você não tem puxa como. aqui, ó. O cara tá morto lá. ó. Tô morto. Fio dental. Bravo. Mas tem uma sutura que a gente faz, que é Dá a uma sutura puxada aqui, ó. intradérmica, que dá pra dar um arzinho de sorriso. Sim. Dá Eu pra dar um vi arzinho que você de falou. sorriso. É lógico. Você falou de sutura, mas tem. Vocês deixam bonito, tem gente cara. que mete Não cola. deixa- Fica bonito. Se for Fica bonito, pô. Você citou a coisa, né, a questão do judeu. A gente não tem, além de não ter contato, né? Quando vai buscar também no hospital, por exemplo, tem que ter todo um cuidado, né? Sim. A urna, a alça é de corda. Porque Exatamente. eles não aceitam adornos, né? Então é alça de corda. E reza muito o judeu. Reza né? muito. Nossa, como reza. Puta, reza um mês inteiro, aí depois é enrolado todo ano. numa toalha, né? Que é o talito, né? O homem. E você não vê realmente o corpo, né? Eu já vi alguns rituais, já participei de ritual. Já fui abduzida, fui pra Nárnia, voltei participando de ritual de família. Caramba. Mas assim, a gente presencia algumas coisas assim, né? E aí a família tava lá fazendo o ritual, você quer tomar luz? Falei, tomar luz, né? Vamos. Vamos tomar luz. Falei, Bora. quero. Sentei lá, voltei 40 minutos depois, nem eu sei pra onde eu fui parar. Caramba. Aí voltei falando baixinho, que eu falo alto a beça. E todo mundo, nossa, você precisa procurar de novo, porque você voltou. Toma mais luz. Meia hora Toma depois mais eu tava luz aí. gritando, berrando lá. Mas assim, a gente presencia bastante coisas com relação às vontades. E essa questão do Naim foi assim, maravilhoso. A Andréia teve todo esse cuidado, né? Andréia é ex-esposa, Andréia é né? ex-esposa dele. Isso, a Andréia teve todo esse cuidado de preservar Olha lá, o que ele ó. pediu, Uhum. né? Baita Olha lá. coincidência ele ter conhecido vocês, né? Que é uma coisa curiosa, jovem. sim. E depois você reencontrar ele e atender Exatamente. o desejo A gente dele. Flávio tinha mais contato com ele do que eu, porque eu moro no Rio, né? Só que o óbito dele foi bem no dia que eu estava chegando em São Paulo. Caramba. Pra você ver essa questão da não existe coincidência, né? Sim, exato. Tava escrito dessa forma. Foi uma perda grande pra Você mim, que mas tava tá lá, escrito assim. você que tá lá, você que tá lá, que vê os caras ali, ó, o presunto. Vamos chamar de presunto. Eita. Você acha Já que briguei ali tanto por causa disso, gente do Você céu. acha que ali acabou tudo? Ou você acha que aquilo ali, Tem um além. aquela energia, como você chama, ela vai para outro lugar? Eu acredito que existe algo depois da morte. É? Você Eu acha que acredito tem? sim. Eu acredito que sim. Eu convivo com isso, né, Emílio? Então não tem como eu dizer pra você assim, morreu, acabou. Né? Eu convivo com essa questão de estar no laboratório, de estar ali com a cabeça baixa, às vezes fazendo um procedimento, tendo a sensação de que a pessoa está me observando. E eu procuro sempre trabalhar como se eu estivesse sendo observada. Se a gente se colocar no lugar, a gente imagine. A gente Exatamente. aqui hoje conversando e amanhã um de nós sem roupa, em cima de uma mesa. Vulnerável, né? Vulnerável. Porque é o que eu sempre falo. Eu costumo dizer ali, eu tô lavando o cabelinho, olha lá, eu adoro isso, adoro lavar o cabelo deles. A família gosta de beijar, né? E com relação aos meus cadáveres, eu costumo dizer que quando a gente para em um local e a gente é maltratado, a gente pode levantar e sair. E uma pessoa sem vida?
Né? Imagina se aquela energia tá ali em volta e aquela pessoa Sentindo tá vendo, aquilo, é. Nossa, sentindo aquilo, vendo Pessoas aquelas visitando, piadas. né? Pessoas que podem ter traições, Exatamente. amizades. Tipo Ghost? É. Ficar ali olhando? Eu acredito. Ghost pra mim é... Não tem Ghost. Você não sabe. Você não acredita, ela sabe, acredita. não. Pergunta pra ela pra falar que não tem. Pô, pera aí, gordão. Deixa eu falar aqui. Não, Tá com tem. fome lá. O que você acha? Tá Carboidrato. Dá um hambúrguer pra ele. Não tem. Agora nós vamos falar de um produto que sempre está aqui e sempre é minha dose diária nesse programa, senhoras e senhores, que é o nosso querido Ora Pronobis. Eu não sei se você sabe, mas tivemos uma pesquisa agora há pouco tempo aí, onde foi descoberto que a saúde é a maior preocupação do brasileiro. Você sabia disso? Não. Todo mundo aqui no Brasil é ligado em saúde. Então olha só o que a gente traz para você. Ora Pronobis, que é esse produto, e agora numa oferta relâmpago sensacional, Reginaldo. Oferta relâmpago. Vamos lá, diga lá Sucesso qual é essa total, oferta. meu amigo. Olha, para quem quer começar a cuidar da saúde igual o Emílio está fazendo diariamente, tomando essa dose de saúde, nós estamos no auge da campanha Black Friday. Olha só, Black Friday da Lírios está com 80% de desconto. Opa! Você tá maluco? Aí é bom. Olha esse desconto. E ainda nós temos aqui, ó, além desse desconto, temos presente, frete grátis, parcela. Então já liga, 0800 787 9999. Ligação gratuita, 0800 787 9999. Nós temos aí estudos do Ora Pronobis, Emílio, em várias universidades no mundo. Lembrando que os melhores medicamentos que existem hoje, a origem deles começou aonde? Com plantas. Na fitoterapia. Exatamente. Na fitoterapia vai estudando. Vai estudando e vai sintetizando o... Exatamente. Vai entendendo a propriedade. O princípio ativo, Exatamente. né, que tem na planta, e aí vai isolando. O que acontece? A Lírios fez isso daqui, tecnologia pura. Adicionou a concentração do princípio ativo do Ora Pronobis, a concentração do princípio ativo da cúrcuma, que é a chamada curcumina, e também veio aí a dose de magnésio. Para quem tem muita ansiedade, tem dificuldade de dormir à noite. Emílio, eu nunca tive problema de insônia, mas eu sempre fui muito ansioso, muito pilhado, sabe? E aí eu acordava de manhã, sabe como estava o lençol? Todo embrulhado assim. Dorme meio Você na dorme diagonal. mal, dorme mal. É, porque você dorme, mas fica virando pra cá, se mexe muito à noite. isso aí. E depois que eu comecei a usar esse suplemento, nunca mais eu tive isso. E eu passei a sonhar, que é o mesmo caso do meu xará aqui também. Isso é o que? É o magnésio? É o magnésio. É. O magnésio presente, ele te dá um sono profundo, restaurador, e você sonha. O Instituto do Sono, ele divulgou um estudo que quando você sonha, quer dizer que você dormiu bem. Perfeito. E quando você lembra do que sonhou, quer dizer que o sono foi melhor ainda. E quando você lembra de cores no seu sonho, aí quer dizer que você atingiu o sono REM. E o magnésio ajuda você a atingir o sono REM, aquele sono restaurador. Rapid Eye Movement, que é o REM. E é o seguinte, isso aqui, gente, isso aqui é um mix. Ele tem vitamina, ele tem a propriedade do magnésio que você falou agora, ele tem a curcumina e tem também o Ora Pronobis. Tudo isso feito na tecnologia, na nanotecnologia do Lírios. E o detalhe é o seguinte: é o melhor produto que você pode ter no mercado. Por quê? Porque eles se preocupam com a procedência do Ora Pronobis. Então pode comprar tranquilamente. Esses suplementos da Lírios são os melhores que tem no mercado. É sério. Nós falamos aqui do magnésio que melhora o sono, mas a principal indicação que a gente sempre fala aqui, Emílio, é a questão das dores, né? Isso aí é o auge, porque hoje em dia, antigamente era só idoso que tinha dor no joelho. Hoje o jovem tem tendinite, que é a inflamação dos tendões, às vezes dói o ombro, às vezes dói o joelho, às vezes dói as costas, às vezes é dor de cabeça frequente. A pessoa toma o remédio para passar a dor, mas no dia seguinte está reclamando. E o outro fator que não podemos deixar de falar é a
imunidade. Você ou alguém aí da sua família que vive doente toda hora, gripe, resfriado, garganta, tossindo, com febre, toda hora tá doente, poxa, é sinal que a sua imunidade não tá legal. E o Emílio tá aqui, ó, tá tomando Ora Pronobis esse ano, não ficou doente. E agora eu ganhei esse da ouvinte, ganhei esse mixer. Sensacional esse mixer. Legal isso Você aí, viu? né? Você viu Já rapidinho. Coloca ali no... Muito bem. Amanhã Vamos fazer oferta relâmpago agora. Vamos, Aproveite vamos lá. agora. Compre para a família inteira. 0800 787 9999. A ligação é grátis. 80%. Sim, 80% no produto. frete é grátis. Operação relâmpago nesse momento. Oferta relâmpago. Atenção. Frete grátis. 80% no produto. Divide em até 12 vezes se você não tiver com muita grana e tem presente. Olha tem esse essa daí. caixinha aqui Olha da isso. JBL. Chique. Essential. Essa Da daí, JBL. essa daí é a caixa da JBL original. Isso tá? aí. Nós estamos dando um presente aqui, JBL original, essa linha aí, ó, Go Essential, que é a Harman. A qualidade de som é demais. E dura 5 horas a bateria, a prova d'água, isso é presente. É presente. E tem o smartwatch, que é a última geração. Para quem ligar agora, acabando, quanto viu? você tem? Eu sei, tá no final. Temos 500 smartwatch aí. 500. Para quem ligar agora, ganha o smartwatch, esse relógio tecnológico. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Fale. Essa promoção é só agora. É só quando anuncia, porque ela não dura o dia todo. É oportunidade. Então é oportunidade única para você ligar agora. 0800 787 9999. Tem 500 no estoque. Aproveita lá porque é oferta Sim, muito vou especial. aproveitar isso aí. Obrigado, Agora, Daniel. O melhor presente é a sua saúde. Claro. Um abraço, tudo de bom. Programa de hoje, o autor, jornalista e um dos maiores escritores dessa nação. Como vai ser essa Suzane? O cara que descreveu a mente das mulheres assassinas. Esses elementos que também faz dela uma estrela do crime. Com vocês, Ulisses Campbell. Uma salva de palmas. Ulisses Campbell aqui na programação da Jovem Pan. Olha aqui, ó. Tem o box. Tem o box aqui, ó, que está à venda, que são as mulheres assassinas. Que é um campeão de vendas, né, Ulisses? Sim, é um campeão de vendas. E tem uma novidade que o livro da Elise Matsunaga e o da... Flor de Lis. Não, o da Elise e o da Suzane. Eles estão sendo adaptados para uma série da Prime Video, chamada Tremembé. Da série da Amazon, da Prime. Vai ter, porque você foi você participa da série da Elise, né? Não, da Elise não. Não, da Elise não, Não, de nenhum até agora, é o primeiro. Série? Mas eu vi você dando depoimento, você não dá o depoimento? Não, eu apareço lá no da Elise, mas eu tô filmando ela na frente da penitenciária, mas eu não tenho nenhuma participação na criação. Tem um filme na Prime, né? Sim, tem da um filme. Suzane. Não. Tem um documentário da Elise. Na Netflix. Netflix. Sim. Você aparece ali, você aparece. Eu vi você. De papagaio de pirata, porque a Elise tá saindo na última saidinha dela e eu tô lá filmando ela. Entendi. E aí o documentário também tá filmando. Eu acabo aparecendo, mas eu não tenho participação nenhuma na produção. Muito bem. Olha, esses livros são espetaculares. Eu já li. Eu acho muito bacana o jeito que você escreve. Ulisses é um craque. É um craque para contar a história. É muito bom, mano. É muito bom mesmo. Ó, aqui, ó. Esse é da Elise. Esses aqui estão à venda. Da Suzane, que são as mulheres assassinas, que é... Mulheres assassinas. E a Flor de Lis, que tá aqui, assassinas. Tá aqui a Flor de Lis, que é o último. Fica tímido na minha frente. Fica. Eu tenho muito respeito por você. Aí ele imita. Esse aqui, deita. E agora, o que acontece? Você pode comprar o box. Opa, tá aqui, ó, e dar de presente pra alguém e tal. Eu tenho lá o box. Eu já li todos, eu já li os 3. Cara, é tão bom a escrita. Eu li o da Suzane e... Que você entra no livro, eu tinha que começar a ler de dia, porque se eu lia à noite, antes de dormir, eu sonhava com aquilo, juro pra você. Tão imersivo que é o livro, então quem não leu,
vale a pena. Agora com box aí, você leva os 3 aí, cara. Isso porque você não leu da Flor de Lis, né? Porque Ainda da Flor de Lis, os leitores falam que dá muito pesadelo. Pois eu tô falando sério, eu lia de dia. Porque assim, antes de dormir, né? Você larga o celular, dá uma lidinha pra dar aquele sono, né? Você vai até... Eu parei de ler à noite, de tão imersivo, é muito bacana mesmo. Vale a pena. Esse livro aqui, por que o da Suzane tá fora ali do box? Porque esses aqui que você tá são as versões atualizadas. Eu já vim aqui. Isso. Para cada um deles, na versão antiga, eu vim aqui. E aí agora, esse da Suzane, a versão atualizada, é o primeiro dos 3 que está sendo vendido separadamente. Atualizada porque muitas coisas, ela foi solta. Sim, sim. Ela vai ter filho. Já teve. E aí, como que tá a história hoje da Suzane solta? A Suzane, ela se casou com um médico, ela mora em Bragança Paulista, ela está cursando Direito numa universidade privada e é mãe. Ela é mãe? É mãe de um garoto que tá agora, o bebê nasceu em janeiro, final de janeiro, tá o que agora? Com uns 6 meses. Ela queria mudar o nome também, tinha uma história. Ela mudou o sobrenome. O nome dela era Suzane von Richthofen, agora é Suzane. Ela pegou o nome do marido e pegou o nome da avó materna. Então o nome dela ficou Suzane Magnani Muniz. Só para complementar também, a gente falou do Geraldo Luiz e tem a história do irmão dela, que um produtor foi lá e entrevistou o irmão da Suzane. Como é que tá o irmão? Você acompanhou também a história dele? Sim, eu tenho um blog que eu acabo atualizando essas histórias. Eu tenho um blog no Jornal Globo de True Crime e a gente colocou lá uma matéria bem ampla mostrando a vida do Andrés. Ele tá morando... O que aconteceu com ele? Na pandemia, ele se isolou como todo mundo se isolou. Ele foi morar num sítio que ele tinha herdado dos pais, num município aqui perto. E aí, ele gostou dessa vida isolado e a pandemia acabou e ele continuou. Tá morando lá no sítio. Tá morando lá no sítio, isso. E aí, o que eu trouxe nessa matéria lá do blog? Ele herdou... toda a grana, né? Cerca de 10 milhões, que inclui aplicação financeira, imóveis. Só que aí ele começou a perder esses bens porque ele começou a atrasar IPTU. E aí... Foi pra leilão? Foi para leilão. É interessante como ele ficou... ele se desprendeu de tudo. Porque, inclusive, a última vez que eu consultei para atualizar o livro, até a sepultura dos pais estava com uma taxa atrasada. Caramba. E estavam preparando um edital para levar a leilão. Caramba, meu Deus. História, hein? Eu acompanho, né, o Instagram. Queria saber das fãs da Suzane, se elas pararam de encher o saco, porque é engraçado você ver como essa turma tem fã, né? Até o maníaco do parque aí, ter fã e até pretendentes, né? Queria saber primeiro se pararam de encher, né, o saco, as fãs de Suzane, e o que você acha que acontece com essas pessoas que têm essa empatia por pessoas que fizeram algo tão terrível assim? Eles são chamados de fãs, eles fazem fã-clube, fazem grupo, mas eu entro em contato, tenho contato com algum deles, eles fazem questão de dizer que não são fãs, que eles são apoiadores da ressocialização, que eles são a favor de dar uma segunda chance para esses criminosos. Mas a base de fãs da Suzane é essencial para o negócio que ela montou. Ela montou um ateliê de costura, ela tem uma página no Instagram onde ela fica vendendo sandália, né, customizadas, ela vende alguns artigos que ela costura, tipo sacola, capinha para telefone, e quem compra são os fãs, são os admiradores dela que... Então, assim, a base de fã de cada uma vai mudando. Da Suzane são mais essas pessoas que interagem com ela. Eu lembro que no ano passado, durante uma saidinha, veio uma caravana de gente, inclusive... Meet and greet. Foi lá pro rancho que ela estava em Angatuba, passou o final de semana com ela. Meu Deus. Você acredita na ressocialização desses malucos aí? Por exemplo, que nem o Chico Estrela. Pô, o cara é completamente xarope, assassinou.
Essa palavra ela é um pouco complexa, ressocialização. Não, socialização. Ressocialização. Mas o que seria ressocialização? Por exemplo, Não, é o cara voltar para normal, porque não cometer outro crime. Sim. É lógico, não cometer Olha, outro crime. aí eu vou me ater ao que dizem os psicólogos que analisam esses criminosos antes da justiça soltar. No laudo da Suzane, do teste de Rorschach, 2 psicólogas disseram que ela poderia cometer um outro crime, desde que ela tivesse uma demanda muito forte e ela sofresse uma pressão do meio ambiente para executar essa demanda. E ela tem, segundo os laudos, ela tem agressividade camuflada. Então, assim... É só ter uma oportunidade que ela pode. É só ter uma oportunidade, né? Até porque ela matou, é bom lembrar, ela matou por motivos financeiros. Né? A Elise Matsunaga, ela já provou de que ela não estava pronta para viver em liberdade, porque ela saiu, ela não está no regime aberto como a Suzane, ela está com um livramento condicional, só que aí ela saiu, ela falsificou um documento público para poder arrumar um emprego. É Uber, né? Não, esse não era Uber, não, era Maxim, que é uma outra plataforma de transporte. Só que essa plataforma Maxim, ela não exige o atestado de antecedente criminal e ela apoia a ressocialização. Então ela sabia que a Elise estava lá, ela não estava fazendo de forma ilegal, aparecia a foto dela. Eu lembro que os passageiros me mandavam uns prints que era assim: Elise Matsunaga está chegando em 5 minutos. Meu Deus. Ela dirigia com a motosserra no banco da frente. Meu Deus. Assustava um pouquinho. O ruim é quando ela queria cortar caminho, né? Só que aí o que aconteceu? Ela, depois que descobriram que ela estava fazendo Uber, ela ficou com medo, ficou assustada e parou de fazer o transporte de aplicativo. Aí ela entrou em contato com uma amiga que ela tinha feito, uma amizade que ela tinha feito dentro de Tremembé, e pediu ajuda para ela. E essa amiga arrumou um emprego para ela dentro de um condomínio de luxo, aonde para entrar tinha que ter certificado de antecedente criminal negativado. Aí o que ela fez? Como ela não tinha, ela pegou e falsificou. Caraca. E ela foi pego. E também ela saiu atrás de um documento. Ela tá em cana? Tá em cana? Não, ela foi indiciada, mas ela não foi denunciada e o inquérito foi arquivado. Daqui quem tá preso é só a Flor de Lis. A Flor de Lis. Só a Flor de Lis está presa, mas é sempre bom dizer, mas a Suzane e a Elise, elas continuam cumprindo pena em liberdade. Sim, mas... elas já não estão... Tá lá, em Bragança. Liberdade em Bragança, pô. Ulisses, quero dizer... Ulisses, deixa eu perguntar uma curiosidade agora. Pô, você continua acompanhando a vida da pessoa, você ficou assim meio, né? É louco isso, né? É porque, inclusive, é uma experiência bem nova, porque eu achava, na minha inocência, que depois que eu escrevesse o livro, partisse para outro, já era. Mas aí eu sou o biógrafo dessas pessoas. Então eu tenho que acompanhar a vida delas. Esses livros são biografias de pessoas que estão vivas. Então não tem como você ficar ignorando a continuação da vida dessas pessoas. Por exemplo, o fato da Suzane ter se casado, ter engravidado, tá começando a vida, é um capítulo importante da vida dela para quem escreveu a biografia. E é bem interessante porque a leitura que se faz é o seguinte: a Suzane destruiu a família dela, né? Ela matou o pai, matou a mãe, se afastou do irmão, destruiu a vida do irmão também, se você for levar em conta, e acabou construindo uma família para ela. Hoje ela tem uma família, ela tem um marido, ela tem um filho, ela tem uma vida de mãe de família. Então essa análise ela não pode ser ignorada para quem fez a biografia dela. E é muito bacana. Nossa, meu. Muito legal. O Ulisses é um cara que manda muito bem, ganhou muitos prêmios. Craque. E esse tipo de leitura, né, que é um jornalismo literário, é muito bacana o jeito que você escreve. A gente acaba entrando na história, conhecendo mesmo, bem a fundo a história dessa... Sim. É muito legal. Mas, Emílio, você olha a capa... Compre porque vale a pena essa leitura. Você fica com receio, como se eu tô olhando a capa aqui, a Suzane aqui olhando pra gente, aqui é uma coisa meio esquisita. Você foi atrás dela em Bragança?
foi atrás da Elise na prisão. Você chegou a ter um contato físico? Porque eu lembro que você nunca teve uma relação pessoal com ela, né? Ela nunca te deu uma entrevista de fato. Não, pessoal jamais, assim. Sei lá, porque você escreveu a biografia, Não, mas ela às vezes... Mas aí é uma relação profissional. Quando você vê isso aqui, porque isso aqui, o que ele entrevistou de gente. Exato. Aqui, porque ele foi lá no puteiro. Exato. Né? Entrevistou as mulheres lá. Então Sim. tem muito. Quantas pessoas você entrevistou aqui nesse livro? Cara, eu já nem lembro, mas os garotos de programa foram 80. 86. Que o cara entrevistou. A gente entrevista 86 para selecionar 30, porque elas acabam contando história repetida. Daniel, só para esclarecer, a biografia ela é não autorizada. Certo. Porque no Brasil, a biografia não autorizada, ela tem mais valor do que autorizada. Porque, por exemplo, se eu for fazer a sua biografia, Pelo amor de Deus. eu vou atrás dos teus amigos e dos teus inimigos. Porque é o seu perfil a partir do olhar de terceiro. Lógico. Porque o que você tem a dizer sobre você... Você vai tentar passar um pano, obviamente. Não, é óbvio. Vai romantizar. Você faz um filtro, né? Não, mas eu digo que você acompanha ela através das pessoas que você entrevista. Mas você já foi atrás... Já. Não, eu converso com elas. Primeiro que essas pessoas têm que saber que eu estou fazendo o livro. Tá. Então todas elas foram procuradas. Na nova versão do livro da Flor de Lis já tem uma entrevista com ela que ela fez. Já depois de presa, depois que o livro foi lançado. A Elise Matsunaga eu procurei, ela não podia falar porque ela tinha assinado um contrato de exclusividade lá com a Netflix, ela não podia dar entrevista. Então o que ela fez? Ela escreveu uma carta, a carta está publicada na íntegra no livro. A Suzane, eu tive muito contato com ela quando ela saía da cadeia, até na época que eu trabalhava na revista Veja, que a revista me pedia muitas matérias com ela, mas ela dizia que não gostava de falar com jornalista porque ela teve aquela experiência traumática naquela entrevista do Fantástico. Que pegaram o áudio dela. Pegaram o áudio, vestiram ela lá infantilizaram ela com aquela roupa. E aquilo foi praticamente um tiro no pé, porque ajudou ela a condenar. Há, inclusive, advogados experientes em júri que dizem que aquela entrevista foi crucial para a condenação da Suzane, porque mostrou que ela era uma farsa, né? Que a tese dela era toda construída em cima de uma mentira. O maníaco do parque, eu mandei cartas para ele respondeu dizendo também que não estava interessado em colaborar. E aí o papel do jornalista é esse: olha, Emílio, eu tô fazendo tua biografia, quer colaborar? Quando eu pergunto para você, eu já tô torcendo para você dizer que não, porque ela fica mais interessante. Mas se ele ficar bravo Você acha com que é melhor? você... Agora deixa eu perguntar um negócio para você também, que você é um cara que é biógrafo. Hoje em dia a gente está vendo muito documentário que parece meio chapa branca. Sim, porque o cara que financia, né? Então, que a pessoa paga para se aparecer uma homenagem, na Netflix, parece uma homenagem. Não é assim, não. Eles não pagam. Não, eles não pagam para. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte: é que nós aqui no Brasil, a gente ainda não está acostumado. Pô, Delari. Peraí. Delari mandou aqui. Pois desculpa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu até me perdi agora. Aqui no Brasil, das biografias, se é paga ou não é paga. É que aqui o brasileiro ele ainda não está acostumado a consumir true crime como, por exemplo, os americanos, que são o papa desse tipo de entretenimento. Sim. Então, assim, o documentário, a rigor, ele é a etiqueta dele é jornalística. Então você tem que mostrar um lado, tem que mostrar o outro. Só que aí começou uma tendência de você mostrar, de dar voz para o criminoso. Por exemplo, o documentário da Elise é um documentário, usando o termo que você usou, é chapa branca. Você vê que tem muito mais ela do que os advogados da vítima. Tentando humanizá-la. Exatamente. Mas ele é um sucesso. Por quê? Porque você já sabe o que ela fez, ela já foi julgada, condenada, então a gente acredita que não precisa mais daquele contraponto como se ela estivesse num tribunal, sendo acusada pelo Ministério Público. Então o que agora o documentário mostra nessa fase? A personagem. É isso mesmo, vamos humanizar essa personagem. A Suzane, por exemplo, ela tentou fazer alguns documentários, ela recebeu algumas propostas, não fechou. Mas se tiver um documentário hoje mostrando, dando voz para ela, isso vai ser um sucesso. E eu não acho que isso seja ruim, não. Eu acho que se você souber passar esse filtro, é a voz dela,
É só a voz dela. Aliás, no documentário da Elise Matsunaga, apesar de ser um documentário chapa branca, a ideia desse documentário, inclusive, foi do advogado da Elise, do Luciano Santoro. Mas se você, quem assistiu o documentário, eu lembro que tem uma participação da advogada da Patrícia Cadice, que é a advogada da família do Marcos Matsunaga. Ela, em alguns segundos, ela destrói o documentário, que ela fala assim, alguém pergunta pra ela, mas ela tá fazendo esse documentário pra contar o lado dela, pra se comunicar com a filha, que ela nunca teve essa oportunidade. Ela vira e diz o seguinte, olha, se fosse pela filha, ela nem estaria fazendo esse documentário, porque isso aqui expõe a criança. Sim. A criança, ela sabe se a criança quer ter a história dela exposta. Mas cada um tem uma interpretação. A minha é que ela quer voltar a falar com a filha, obviamente, que se humanizar. Ela quer, sim, ela quer. Eu acho que o objetivo dela ter dado é pra melhorar a imagem filha, dela. É pra filha, exatamente. Ela não mas pode ela não vai ter mais direito à Tudo filha. bem, mas a opção que ela tinha quando for oferecer o documentário, ela falou assim, vou falar minha versão porque eu quero me aproximar da filha que tá com os avós, né? Sim, os americanos fazem muito isso. Tem muito documentário que mostra o lado do assassino. O próprio, que aí já é de ficção, mas o Dummy, se você for ver... Nossa, isso é bom, hein? Mas ele é totalmente humanizado. Mas tem um documentário jornalístico dele. Sim, o Dummy estava tão humanizado que a Netflix, ela teve que reeditar, que é uma coisa que... É uma coisa praticamente extraordinária você reeditar um negócio que já foi lançado, já foi assistido por não sei quantos milhões lá. Ele foi reeditado para tirar um pouco esse viés que humanizava muito ele. E o Chico Estrela, vai humanizar ele, o livro? O que a gente pode esperar aí de... É difícil humanizar o Chico Estrela, viu? Porque eu estava até conversando agora há pouco com a psiquiatra, com a Ana Beatriz Barbosa, estava trocando uma ideia com ela sobre esse perfil dele. E aí é difícil humanizar, né? Porque ele foi muito cruel. A gente consegue ter uma régua ali. Por exemplo, a Suzane, ela matou os pais dela. É uma coisa horrível, mas o crime é intrafamiliar. É muito mais grave quando você se expande essa tua empreitada criminosa e sai matando em série. A Elise Matsunaga é horrível, mas ela matou o marido dela, que ela tinha uma relação com esse marido, uma relação abusiva, diga-se de passagem. Mas o maníaco não. O maníaco, ele era um psicopata. Ele né? Que ele é vivo. Um serial killer, né? É um serial killer, um psicopata. O que o livro vai mostrar, que eu acho que vai ser um pouco surpreendente, é como a personalidade criminosa dele foi construída ao longo da vida. Vai mostrar as negligências que ele teve quando ele era criança. Vai mostrar o excesso de bullying que ele teve quando ele era criança. Ele teve uma infância muito triste. Ele teve alguns problemas na infância. Ele demorou a andar. Ele demorou a aprender a falar. Então a professora, por exemplo, via a dificuldade dele na primeira série em aprender a ler, aprender a fazer conta. E aí ela tentava estimular ele, levando ele para frente da sala, pedindo para ele ler em voz alta. Só que ele tinha um problema de dicção, que ele trocava algumas letras, errava os fonemas, e aquilo começou a ser motivo de chacota na sala de aula. Bullying. Tem uma menina que estava na frente, de 8 anos, fez um bullying com ele. Enquanto ele lia, ela começou a fazer bullying e isso relata da própria professora. E aí ele, lendo em voz alta, né, começou a se urinar nas calças. E aí a menina viu ele se urinando nas calças, aí a turma toda começou a rir. Ele avançou em cima dessa aluna já para dar uma mordida aqui aqui na bochecha da menina. Puta, que história, hein? Então assim, com 8 anos já começava já tinha um perfil. Bom, eu espero que você volte aqui. Sensacional. Pra contar. Já tem um gancho aí. É o livro, é o Francisco de Assis, né? O Maníaco do Parque, o Chico Estrela, que, quantas ele matou? Ele matou, na verdade são aquelas assumiu, ali, na verdade tem umas que ele matou, mas não entrou, enfim, é uma conta que é difícil de fazer. Eu posso mandar uns beijos aqui? Lógico, você deve mandar o livro. Então... Suzane. Pra Suzane. Para as mulheres assassinas e os homens assassinos. Agora começou os homens. A gente ia falar do Vampiro de Niterói, nem deu tempo, né? Mas enfim, os beijos são pra Juliana, lá de Brasília, pra Vivian, que me ajuda, uma advogada que me ajuda muito com
com a obtenção de processos pro Leozinho, pra quem mais? Esqueci. Tarcísio. 3, mandou 3. Leozinho, que tinha. Quem mais? O Leozinho deixa até o telefone Hã? ali, porque ele liga. Tá bom não, também. Depois você manda um WhatsApp pra turma falar. Ulisses, pô, obrigado por você ter vindo. Ó, gente, tá aqui, ó. É best-seller isso aqui. Isso aqui é um best-seller. E aí, é só tem uma matéria que eu postei recentemente no blog, que eu ia até falar aqui, mas não dá tempo. Tá ali, ó. São as cartas de amor que o vampiro de Niterói escreveu de dentro da penitenciária para uma psicóloga que ele se apaixonou. Meu Deus. Essas cartas são assim impressionantes. Inclusive, numa delas são 3 cartas. As cartas são publicadas na íntegra. Uma dessas cartas, ele narra como ele matava as crianças, Meu Deus. o porquê que ele matava e por que ele bebia o sangue das crianças. Caramba, isso aí é o quê? É aberto ao público? É aberto. É aberto. Então tá no Globo. Tá no Globo. É o quê? É o seu blog? True Crime. True Crime em inglês, que você pode acessar aí, ó. Tá aberto pra vocês aí, ó. O Instagram é o Crimes do Brasil e ele é o Ulisses Campbell, este craque na literatura. Tá aqui o trabalho dele, muito caprichado mesmo. Espero que quando sair o livro você traga aí pra gente, pra gente fazer um lançamento aí pra todo mundo que tá nos acompanhando. Obrigado, viu, Valeu. Ulisses? Obrigado. Valeu, Boa, obrigadão. Parabéns pelo seu trampo. No programa de hoje, um baita investigador de polícia classe especial. E é isso aí. O cara é líder de negociação no DAS, instrutor de armamento e, como ele mesmo diz, resolve problemas, salva pessoas e busca o que as pessoas acham impossível. E o principal do meu ritual de saída é dar um beijo na minha cachorra, mesmo que ela não queira. Palmas para Vinícius Tarzo. Muito bem, estamos aqui com o Vinícius. Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu posso fazer. Delegado Boquinha. Delegado Boquinha, você que é um homem. A gente ama a polícia. Aliás, negociador, eu queria perguntar, já que teve muita polêmica envolvendo aquele antigo caso Eloá, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a cobertura da mídia no ao vivo, está acontecendo o sequestro, vocês estão ali, uma cobertura ao vivo, ajuda ou atrapalha a polícia nessa situação? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, audiência, boa tarde a todos vocês. Primeiro, a gente precisa individualizar o que se trata de um sequestro e de um cárcere privado, né? Aquela situação não é um caso de sequestro propriamente dito, né? É um caso de que o namorado fez a garota de refém e, a partir desse momento, a polícia foi acionada para resolver a questão. Obviamente, em casos de sequestros, a gente afasta toda a cobertura da imprensa. Não é interessante, né? A imprensa, ela acaba sendo sensacionalista, né? Ela quer vender a matéria, ela quer vender a reportagem e, para isso, ela usa, às vezes, de informações que não são fidedignas à condição daquela família ou até mesmo a esse caso concreto, né? Não necessariamente o que a imprensa divulgou foi o que aconteceu lá dentro, o que estava acontecendo lá dentro. E, nesse caso, obviamente, o ao vivo da questão, logicamente, deu problema porque eles tinham acesso lá dentro. Então, a orientação é que a imprensa preserve a família, preserve aquele momento e, no momento correto, com certeza, a comunicação social da polícia ela vai ser feita e vai ser informado e a população vai poder aí saber realmente o que aconteceu. Ô Vini, o sequestro de pessoas na década de 90, a gente estava falando aqui, tinha muito sequestro, né? Até o caso do Silvio Santos, né? Da filha, tudo, do Abílio Diniz. E mudou. Mudou por quê? Pela localização do celular, pela tecnologia, porque as pessoas estão sequestrando menos. A gente sabe que tem outros tipos de sequestro, depois a gente aborda. Mas por que não tem mais sequestro de pessoas como tinha antigamente? Perfeito. A primeira coisa que eu tenho que falar é a atuação da polícia, né? O Estado, ele é forte, o Estado está pronto para combater qualquer tipo de sequestro que exista, né? Somos aptos e treinados para isso e temos muita vontade. No caso, os sequestros de pessoas, eles continuam. O que nós tivemos na época dos anos 90, início dos anos 2000, era um perfil diferente de sequestro, né? Os pagamentos, eles eram em espécie, né? Não existia o Pix como é hoje, o pagamento eletrônico.
E naquela época eles faziam um estudo da família e em cima desse estudo elegiam o alvo e pegavam a pessoa. Eram sequestros longos, né? E com o tempo eles perceberam que sequestros longos não era rentável, porque a gente chegava junto. Dá mais trabalho do que... Manter a vítima, né? Dá trabalho manter a vítima, só que quanto mais tempo, mais fácil pra gente, pra polícia, resolver o sequestro. Né? E dessa forma eles perceberam que sequestros longos não é rentável. O que não é rentável não é trabalhado, vamos dizer assim. Então a gente conseguiu praticamente extirpar esse tipo de sequestro em São Paulo. Como chega nessa categoria negociador? O senhor é um investigador de polícia, o senhor é um delegado, o senhor, qual a categoria da polícia e como chega nessa fase de negociação? Eu sou investigador de polícia, tenho muito orgulho da minha profissão. Cheguei no antissequestro, confesso que não cheguei para ser negociador, né? A gente quando entra, e especialmente muito novo como eu entrei com 19 anos no antissequestro, a gente quer ir pra rua, a gente vê muito filme, a gente acha que aquilo é a polícia, né? E quando você percebe que a polícia é muito mais do que isso, você acaba se especializando, né? Eu acabei me especializando em negociação. Mas foi uma questão aí que, com o meu delegado da época, Dr. Marcos Carneiro Lima, na época, ele veio a ser até DGP depois, a gente combinou, né? Existia uma demanda maior de negociadores que a delegacia, que a antiga delegacia, hoje divisão, tinha, e naquele momento eu negociei com ele. Falei, doutor, beleza, o senhor acha que eu tenho perfil para negociar? Eu vou negociar, eu vou iniciar, vamos fazer os casos, mas a hora que estiver chegando na parte gostosa, que é a parte da ação, eu quero estar junto. E a gente combinou isso e foi dando certo e a gente se destacou. Você tem Pix, Dedê? Você tem Pix? Tem, claro que tem. Tem 3. Delari@gmail.com. Um pra cada celular. Dedê Gmail. É Gmail? É o e-mail dele. É um pra cada celular. Você tem os laranjas, né? Que são essas contas falsas. Então, para mim, que sou leigo, existe uma certa... A lei deveria penalizar, seja o laranja, o banco, que aí acabar com isso. Porque o banco, ao não ter uma apuração adequada, ele está viabilizando isso. Exato. Para o criminoso ter acesso ao Pix, né, ele tem que pegar a vítima, ele tem que mantê-la em cativeiro, perguntar as senhas e a partir dali fazer uso do celular da vítima e fazer as transações, né? Primeiro recado que eu dou, estamos, até por números a gente mostra isso, combatemos, conseguimos aí praticamente zerar aí até os golpes do amor, né? O que em 2022 foram 115 casos aproximados comunicados ao antissequestro. 2022. Esse ano nós estamos no quarto ou quinto caso, justamente porque essa mesma ação de pegar a vítima por pouco tempo, levá-la ao cativeiro para fazer os Pix, a gente chegou junto através de uma estratégia até de prender primeiramente as lideranças, e aí vem o ensejo para sua segunda pergunta. Nós fizemos um trabalho de prender as lideranças do sequestro, porque só prender o laranja, o conteiro, a gente chama de conteiro, não adianta, porque o chefe da quadrilha ele continua arregimentando, né, outros conteiros para receberem os valores. Então, através dessa estratégia, nós conseguimos aí praticamente zerar os casos, né? E a respeito dos conteiros em si, para nós, sim, ele é um criminoso como os outros. Ele não é um laranja. Ele sabe que, primeiramente, a conta ela é pessoal e intransferível. No momento que ele empresta para uma segunda pessoa receber um valor e ela sabe que essa pessoa não tem um trabalho, não tem... da onde provém esse valor que vai ser recebido, ela é cúmplice como qualquer um outro. Você viu aqueles repórteres lá da Record, lá na Bahia? Que fizeram um golpe? Eles deram um golpe sensacional. Eram 3, era o cara do Pix, o cara que recebe o dinheiro, e 2 repórteres. Eles iam lá numa casa de uma pessoa que está com dificuldades, e falava, vamos ajudar essa pessoa aqui, e não sei o que, mande o Pix para tal, não sei o que. Aí pegava o Pix, rachavam a grana e deixava. Tinha uma rachadinha. Agora, o que eu achei espetacular, que eu acho que vocês tinham que dar um prêmio, é aquele que faz o delegado. Que fake. Aquilo é espetacular. Que coloca um banner. Põe o banner. Que o cara sim. Você sabe qual é, né? Do Paraná? Do Paraná? Do Paraná é o seguinte. Tô ligado. A menininha vai lá, pega o
o nosso querido fuzil. Isso, que tem cara aí o de fuzil tonto. tá lá não sei o que, aí o fuzil pega, conversa com ela, aí pede um nude. Aí a Isso. menina manda um nude pra ele. Aí do nada liga um delegado com um banner. Tem o banner. Sabe aquele banner do Datena? Da imprensa da Do Nico. delegacia. O delegado fala, ó, é o seguinte, essa menina é menor. E ela te mandou e você Essa trocou o menina- pirulito. E você Mostrou vai... o pirulito. Meu, que espetáculo. Como tem malandro no mundo, né, doutor? Exatamente, Emílio. Não precisa chamar de doutor, sou investigador Não, polícia. imagina, Vini, toda- Vini, não, Vini, imagina. tá? O que acontece? É legislação, é problema de legislação, né? O estelionato hoje, ele é um crime que eu acho que o legislador aí, ele deveria repensar no que está acontecendo. Porque hoje, eu acho que se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, pelo menos uma vez cada um de nós sofremos uma tentativa de estelionato pelo celular. Sim, perfeito, né? sem dúvida. Por quê? É porque a legislação tá fraca. Hoje em dia, dependendo do estelionato, a polícia vai, enxuga gelo, prende e quando ele chega na audiência de custódia, ele vai embora. Porque é um crime de menor potencial ofensivo, não tem violência. Mas será mesmo? Será que aquela senhora que cai ali na ligação quando o cara fala tô com a sua filha, não desliga o telefone, ela se desespera, ela pega as coisas de casa, ela faz um pix, será que é menor potencial ofensivo? Eu considero que não. Então acho que tem que ter um trabalho de legislação para mudar isso daí, né? Lei, né? Lei mais pesada. Lei branda. As leis estão brandas, elas têm que ser pesadas, né? Para desincentivar esses delitos de menor potencial ofensivo. Ô Vini, agora... Isso que a gente não entende, Não né? entende. Não dá para entender Zero. isso no Brasil. Não dá para entender. Ô Vini, agora a questão... você falou que esse lance, né, do golpe do amor, né? Fala que a vizinha do fuzil tá dando mole pra você, aí você chega lá, o pessoal te rouba, né? E sequestra o relâmpago, toma tudo, o pix e o diabo. Qual que é a novidade agora que você tem acompanhado pra galera ficar esperta? Porque isso daí, depois, já, como você falou, o número caiu, mas lá atrás era gigantesco. Qual que é a novidade pra turma ficar esperta aí e não cair? Exato. Hoje a gente tem um pequeno número de sequestros de caminhoneiros, né? Inclusive, essa semana nós fizemos mais uma prisão de uma quadrilha que age em São Paulo, pega o caminhão em Guarulhos, né? Geralmente eles atraem a pessoa com uma notícia de falso frete, né? Através de aplicativos também, né? Esse caminhoneiro vai até o local achando que ele vai ter um frete para voltar para o estado dele, alguma coisa assim. Os caras roubam o caminhão dele, mesmo sem carga, com a intenção de mandar esse caminhão para o Paraguai, né? Então, enquanto esse caminhão está no percurso, eles vão reter o caminhoneiro e normalmente pedem dinheiro para a família, além de limpar o Pix do caminhoneiro, né? Sacanagem, né? É sacanagem. O cara trabalhando hora. O que é legal as pessoas perceberem é que a gente identifica que as quadrilhas que lá atrás, lá no ano 2000, que eles estudavam a família, eles iam até um local para cometer o crime, para cometer o arrebatamento, né? Que é o ato de pegar a vítima e levá-la para o cativeiro. Hoje, o normal é a vítima ir até o sequestrador. E aí é o grande perigo. É o grande perigo que nós constatamos aí no ano de 2022, 2023 com o golpe do amor, né? Por quê? Porque o cara tá lá no aplicativo, ele conversa com a menina bonita e tal, muitas vezes ele cai na lábia e começa a falar o que ele faz, o que ele fez, o que ele tem, para onde ele viajou. Os caras identificam uma boa vítima e atraem ele. Vem tomar um vinho aqui em casa. O cara quer tirar uma... Ele já passou tudo que ele tem, né? Tem o casa no Guarujá. Eles põem a vida na rede social e facilita o trampo do ladrão, do sequestrador. A vida social, a vida na rede social, é lógico que é complicado, né? A gente não sabe quem está observando. Mas conseguimos baixar isso daí. Sim. A título de grandes prisões e muita informação, né? As pessoas têm que perceber que, eu não sou alecrim dourado ali, que aquela menina de 20 anos... Minha lata não condiz com o que eu tô chavecando. Tem que ter bom senso. Não que uma pessoa diferente não possa conseguir uma boa namorada. Mas, se precave, vai num local que seja extremamente seguro, né? Toma medidas aí para sua segurança. Frase de alimentação de shopping. O Sami já foi muito bom. Além disso... Vini, deixa eu te perguntar uma coisa sobre... O Sami marcava encontro no Girau
girafa na praça de Na alimentação. delegacia é bom. O Guerreiro Na delegacia. Girafa que é pra não chamar Só não muita andar de cima do atenção. cinema aí, se não gostar. Ô Vini, sobre negociação, tem algum ponto que você tá, sei lá, falando com o sequestrador, que você pega e fala assim, pô, sei lá, mais 15, 20 minutos, eu acho que eu consigo resolver essa situação e todo mundo sai bem daqui. E tem um ponto que você pega e fala, meu, esse cara tá pro tudo ou nada, eu acho que vai dar ruim. Tem algum ponto que você consegue identificar isso? E existem diversos pontos durante uma negociação de sequestro que a gente que faz isso há 26 anos aí praticamente, 20 e poucos anos de negociação, a gente sabe o que o cara vai fazer na quinta jogada do xadrez dele. Né? E aí é o grande lance, porque você conduz a negociação de uma forma que, logicamente, a gente quer antecipar o período de sequestro que aquela pessoa tá cativa, né? Mas a gente quer pegar os caras, né? Sim. Então a gente consegue jogar essa estratégia, esse xadrez todo e muitas vezes é aí que a gente consegue o fio da meada para conseguir efetuar uma prisão que vai nos levar ao cativeiro. Né? Então isso acontece nos sequestros tradicionais que a divisão de sequestro aí conseguiu praticamente acabar em São Paulo, e acontece na negociação de PIX, que às vezes demora 10 horas, 7 horas, 6 horas, né? A negociação em si, o núcleo da negociação é o mesmo, né? E a gente vai agir, logicamente, usando hoje de tecnologias, usando... Não existe crime que seja invisível, né? Seja por celular, seja sem celular. A gente tem todo esse know-how do passado que a gente traz e a divisão consegue trazer aí os bons profissionais que a gente tem na divisão de sequestro e na Polícia Civil, consegue trazer essa pessoa mais rápido aí. Ô doutor, mas aí o fator humano também conta, né? Eu acho espetacular o trabalho de um policial, porque o policial, ele é, além da vocação que você tem que ter, né? Porque, por exemplo, para um policial, se ele pegar a mentira, para ele é a mentira que é a coisa mais importante, ele pega a mentira, mas você tem que ser um ser humano diferenciado também para estar nessa profissão, nessa vocação, né? Mas isso também conta muito, né? Da personalidade da pessoa, lógico, né? Conta muito. Sem sombra de dúvida. O treinamento também, né? Eu aproveito até o ensejo aí da sua pergunta para agradecer e parabenizar os policiais, não só que trabalham com sequestro, né? Mas toda uma categoria aí de policiais que geralmente a imprensa só detona. Sim, exatamente, né? sem dúvida. Bate demais e realmente o fator humano é importante, né? Polícia hoje sem dúvida, muita doação, né? Sim. Você trabalha quando precisa, o quanto precisa, né? E isso muitas vezes é difícil, porque o cara tem filho, o cara tem esposa, o cara tem outras afazeres na sua vida pessoal, e muitas vezes eu tenho, por exemplo, nosso chefe, o Marcão, grande policial, ele não viu o filho nascer porque ele estava trabalhando num caso conosco, exatamente. Focado, né, no treino. Eu felizmente tenho uma avó que fez 100 anos esse ano, mas o aniversário de 99 eu não pude estar com ela, eu estava num caso de sequestro, né? Então essa doação, esse fator humano realmente dos policiais aí, ele é primordial, precisa ser criativo e precisa estar disposto a isso. E eu acho bacana, é bacana você ter uma... Aqui, a nossa função aqui, que você fala, pô, tudo bem, somos profissionais, a gente ganha dinheiro e tal, mas a gente tem aquilo da pessoa chegar e falar, pô, vocês ajudam no meu dia a dia fica mais leve, que o programa que é uma coisa que você gosta. E o profissional da polícia é o cara que defende a sociedade, né? O cara que enfrenta o bandido pra gente, né? Pra gente abre mão da própria vida pessoal para defender então a população. É algo que a gente tem que agradecer aos policiais. Depende do estresse deles, né? Exatamente. Obrigado, parabéns a todos. Bonito isso. Toda a vida pessoal, tá bom. Não, eu sei que Fufu queria ser o delegado Boquinha, ele tentou, mas não passa no psicotécnico. Não passa. Nem no físico. Não, o psicotécnico do cavalo. O destino reservou outra teste. missão pra ele. Ô, doutor, eu sei que não é da tua alçada a história Então da nem Deolane. Calma, gordito, segura um pouco a vergonha aí. A Deolane não é da tua alçada, mas a gente tem influenciadores que têm muito engajamento e os golpes também estão aí. O que você enxerga disso, doutor?
Eu vou lhe confessar que o caso específico da Deolane eu não tô muito a par. Aconteceu hoje e a gente veio da delegacia para cá, não me informei a respeito e não faz parte da nossa alçada também. Mas, obviamente, se você tem influenciadores que estão dirimindo ali jogos de azar, jogos que é bom que a população perceba que aquilo ali vai jogar por diversão, beleza, você já sabe que você vai perder dinheiro. O que você não pode é achar que aquilo vai te trazer uma rentabilidade, etc. Porque quem está te influenciando a usar isso daí, ele sim está ganhando alguma coisa, né? Eu não sei do caso específico que aconteceu, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa nessa linha. Então fica o alerta aí para a população. Boa. Muito bem. Vamos agradecer a presença do Vini aqui, ó. Boa. É Vini SP. Ele é negociador aqui, ó. Bota a rede social do Vinícius aí, ó. Tá aí, ó. O Vinícius conversou aqui com a gente na programação da Jovem Pan, aqui no Pânico. O Instagram dele para você seguir, Vini SP. Boa. Vini, obrigado, meu velho. Valeu, Vini. Parabéns pelo seu trabalho e Perfeito, pelo seu trampo aí para a sociedade. Agradeço Muito obrigado. a vocês aí a oportunidade de estar no programa, de alguma forma aí ajudar a população a se informar sobre os casos de sequestro. Ficamos à disposição. E é isso aí. Obrigado aos meus pares pelo compromisso que eles têm trabalhando lá, porque na polícia ninguém faz nada sozinho. Isso é importante. E a recomendação aí dos meus superiores aí que permitiram a vinda. Boa. Obrigado. Vou agradecer aqui ao pessoal lá da Antissequestro, mandou aqui, através do Vini aqui, ó, mandou a insígnia aqui, ó, da DAS SP Antissequestro. Tá aqui, eles demoram muito para mostrar, mas eles mostram. Tá aqui, ó. Olha só, um pouco fora de foco. Mas a careca do Gueré é rapidinho. Olha lá, fora de foco. A careca do Gueré. A testa de beluga é um foco na hora. Testa aqui, deixa eu resolver Na hora. esse problema. Põe na testa pra ver. Testa que aparece. Muito bem. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia, horário de Brasólia. Tudo de bom. E o timing também é perfeito. Isso aí. Boa. Bem bolado. Terminou! Mas já terminou? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.